nós vamos receber uma lenda aqui. Ela conquistou um país com a sua paixão, ela transformou suor em vitórias, coragem em inspiração e foi temida pelas adversárias, ovacionada pelos fãs e eternizada na história. E ainda detém um feito histórico, é a maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete feminino com 3.160 pontos em 127 partidas. Eu quero disputar uma Olimpíada porque o Brasil nunca disputou na história do basquete feminino, nunca tinha disputado uma Olimpíada. Você anda numa vila olímpica, você vê, você tá no meio da nata do esporte mundial, onde todo mundo quer, todo mundo é bom pra caramba, e de repente você traz uma medalha. Você tem que fazer, senão teu time perde, as pessoas te criticam, as pessoas te elogiam, e se você entrar nessa vibe, você enlouquece. Sofre dores físicas, dores mentais, e isso tudo te prepara para a vida. Te prepara para a sua vida financeira, te prepara para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para tudo. Se você acha que vender é difícil, imagina conhecer uma mulher que encarou um esporte dominado por homens na década de 70, sem estrutura e sem incentivo. No episódio de hoje, nós vamos receber uma lenda aqui. Ela conquistou um país com a sua paixão, ela transformou suor em vitórias, coragem e inspiração e foi temida pelas adversárias, ovacionada pelos fãs e eternizada na história. Fez da quadra o seu palco. Ela tem 3 medalhas dos Jogos Pan-Americanos, ouro, prata e bronze. Foi campeã mundial em 94 e levou a prata das Olimpíadas em Atlanta em 96. E ainda detém um feito histórico. É a maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete feminino com 3.160 pontos em 127 partidas. Reconhecida internacionalmente como uma das maiores jogadoras de todos os tempos, ela entrou para o Hall da Fama do basquete feminino dos Estados Unidos em 2002 e 2 anos depois para o Basketball Hall of Fame, o maior reconhecimento que um atleta pode receber na modalidade. Seja bem-vinda, Hortência Marcari. Nossa, eu sou tudo isso. A Hortência, né? A Hortência. Hortência. Que Eu demais, pedi hein? pra você pôr o microfone bem pertinho, pra gente não perder nenhuma palavra sua. Pronto. E que legal, né? Receber, a gente tá com o pessoal aqui, aí a Hortência chegou aqui, a galera já todo mundo parou em volta e tal. Uma vez eu perguntei pro André Heller, depois eu perguntei pro Gustavo, falei, cara, como que é ter uma medalha olímpica, né, cara? Porque assim, eu sempre gostei de esporte, fiz, mas muito longe do alto nível. E eu falei, como que é, né? Porque é eterno, é um negócio que é eterno. Daqui não sei lá quantos anos vai ver o ranking, isso aí é pro resto da enquanto tiver vida na Terra. Aí os caras falam, cara, é legal pra caramba. Cara. Eles falam, é muito legal, né? E aí ver esse reconhecimento é legal pra caramba, né? Porque quando você começa, né, você não tem essa pretensão. Eu escolhi o basquete porque eu amava, eu gostava, eu me divertia. E para mim era o desafio, né? Me desafia que eu gosto do desafio. E desafiava também. E aí você foi construindo. E no meio do caminho você começou a colocar metas. Eu quero disputar uma Olimpíada porque o Brasil nunca disputou na história do basquete feminino, nunca tinha disputado uma Olimpíada. Então, poxa vida, nós vamos... Quero classificar o Brasil para uma Olimpíada, quero ir para o Mundial, mas isso você vai construindo no meio do negócio. Mas aí, quando você chega, você fala assim, você anda numa vila olímpica, é como a gente estava conversando aqui no nosso bate-papo antes, né? Você vê, você tá no meio da nata do esporte mundial, onde todo mundo quer, todo mundo é bom pra caramba, e, de repente, você traz uma medalha. Aí você fala, que dos doido. bons, eu sou muito... Não, no meio dos bons, no meio do... Assim, Só de ir, né? Fala os dados que você estava falando um pouquinho antes da gente lá, começar. Quantas pessoas do mundo? Quantas pessoas habitam o mundo? 5 bilhões? Mais ou menos, isso. né? Desses 5 bilhões, quantos por cento praticam o esporte? Dessa porcentagem que pratica o esporte, quanto consegue ser alto rendimento? Aí você chega numa vila olímpica, tem lá de 12, 13, 14 mil atletas. Desses 12, 13, você traz uma medalha. Cara, é muito louco. Quando você para pensar, você fala assim, eu tô aqui, já é o máximo eu estar aqui no meio deles. E ainda eu trouxe uma medalha. É muito doido, cara. Se você não tiver um equilíbrio emocional, cabeça de campeão, você fica metido. Não é? Eu nunca virei metida, mas você fala, É demais. E essa disciplina, né? A gente teve a oportunidade de ter você lá nos seus clubes com a gente palestrando pro pessoal.
E a Flávia ficou impressionada, né? Claro, já te conhecia, tá, mas nunca tinha visto. E ela falou, meu Deus, tá... E muito por uma coisa que talvez seja o que a gente mais escuta de todo mundo que vem aqui, é um grande empreendedor, que fala das habilidades, mas qual que é aquela... E todo mundo fala, né? Que é a questão da disciplina. E assim, vendo do seu dia a dia, conhecendo um pouco mais das histórias, a gente vai trazer algumas. Esse altíssimo rendimento que você teve no esporte, né? E que em geral as pessoas de alta performance esporte têm, ela está ligada diretamente a grandes resultados. Mas esse pensamento forte de rotina, de abdicar, você acredita que é algo que as pessoas em geral, né, elas nascem, é forte isso, ou você acredita que o ambiente vai criando essa mentalidade forte de disciplina? Eu acho que o esporte pode trazer para a vida do empresário. Eu acho que todo mundo que quer ter um sucesso na vida tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Você falou um detalhe, que é a disciplina. Sem disciplina, sem treinamento, sem estudo, sem sofrer, tudo isso está dentro do... E sem ter equilíbrio emocional. Então, eu acho que o esporte, ele ensina tudo isso. Então, por que a minha palestra aqui, modéstia à parte, ela é um sucesso? Porque eu trago isso do esporte para dentro da empresa. Você quer... Você tem que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então, se você não fizer, cara, não vai chegar. E tem uma coisa que é muito louca, que é assim, a cabeça de um campeão. A mentalidade de uma pessoa. Mas o campeão não é só o atleta. O campeão é qualquer pessoa. É o vencedor. Eu até troco, às vezes. Tem uma frase na minha palestra que eu acrescentei, que, assim, vencedores são indistraíveis. A gente não se distrai com nada. A gente não se distrai. Que eu te perguntar, o que é essa mentalidade de campeão, quando você fala assim, ou do vencedor? A primeira coisa que você tem que descobrir é aquilo que você gosta de fazer, né? Então, você tem um dom, mas não basta só ter o dom. Você tem que abdicar de um monte de coisa. Aí que vem o negócio. Você está disposto a fazer isso? Entendeu? Vai pagar o preço. É a pressão do dia a dia. Você tem que fazer, senão teu time perde. As pessoas te criticam, as pessoas te elogiam. E se você entrar nessa vibe, você enlouquece. Uhum. Você tem que estar muito bem treinada naquilo que você se dispôs a fazer e tem que reconhecer aquilo que você pode fazer. Aquilo que... Não é o que os outros estão elogiando. Muitas vezes você é elogiado, mas você não foi bem. Tem muito disso. Você tudo bem, você jogou bem. Não joguei bem, não. Eu sei que eu não joguei bem, entendeu? Sim. Então, você tem que ter um autoconhecimento daquilo que você fez, daquilo que você errou e daquilo que você pode melhorar. Entendeu? Então, não adianta. E treinar, cara. Treinar. E sofre. Né? Sofre pra caramba. Sofre dores físicas, dores mentais. E isso tudo te prepara para a vida. Te prepara para a sua vida financeira, te prepara para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para tudo. Sim. E a gente vê a consistência, né, das pessoas, em geral, as pessoas de sucesso, a gente fala muito sobre isso. De um colaborador, às vezes, numa estagiária, que você pede uma coisa, sempre que você pede, não importa se ela tem conhecimento ou não, vem com qualidade, vem acima do esperado, vem numa velocidade. Ele tem um padrão para fazer tudo na vida de alta performance. Aquilo vai se repetindo, né? E entregar mais do que aquilo que te pediram. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu quero sempre mais. Sempre. Eu faço mais, eu fico mais na quadra. A pessoa que... Você vê no olho da pessoa quando ela quer. Quando ela está disposta, entendeu? Uhum. Então, quando eu olho assim para a pessoa, eu já analiso ela pela atitude. Criancinha, quando você vai ensinar a jogar basquete, você joga bola. Você está falando da questão, né, da disciplina, e a gente tem um padrão das pessoas, né? Vou pegar de novo, como eu convivo muito com o Borges pessoalmente, você vai combinar com ele, sei lá, uma reunião para falar sobre... Borges, como que você faz geração de lead aí para os seus treinamentos? Né? Cara, aí o horário que ele combinou, ele vai comparecer no horário. Aí ele vai falar como oferece lá. Eu faço reunião toda segunda-feira, das 8 às 8h30. Nós passamos os principais indicadores. Você vê que ele tem a rotina dele no trabalho, a rotina dele quando ele vai se divertir, que ele adora joga tênis muito bem, vai jogar tênis, ele tem a rotina, ele tem o horário, ele tem, assim, essa mentalidade, ela não é assim, ele vai na natação e vence. Porque, na verdade... Mas isso não é só do esporte. É na vida. A mentalidade é na vida. Por exemplo, aquilo que eu te falei do menino, da criança, quando você joga a bola, você vê quem é o primeiro que levanta e vai lá pegar a bola, isso chama-se atitude. Você já vê, desde pequeno,
a atitude daquela criança. Então, tudo na vida você tem que ter atitude. Você tem que ter atitude, você tem que ter disciplina. E a disciplina, até hoje... Cara, você marca um horário comigo, eu chego naquela hora. E se você atrasa comigo... Cara, eu já saí do meu normal. A gente teve um caso na palestra sua. Que o cara levantou lá. Não vamos fazer xixi. Você falou... mas você vai assistir uma palestra de 1 hora e pouco, não se programou de fazer xixi. Você não consegue esperar eu terminar de falar para acabar? Pra ir no eu tô fazendo xixi. Eu pedi para vocês 1 minutinho que eu vou tomar água. Daí eu falei, mas tem inúmeras estratégias na palestra que você pode usar. Eu falei, até a estratégia que ela usou ali de prender atenção é conectada a planejamento, alta performance, Sim. a qualidade da entrega. Eu falei, até a brincadeira dela é de alta performance. E ser proativo. Ser proativo. Por exemplo, o técnico te ensina a fazer um monte de coisa, mas eu decido o que eu vou fazer. Eu crio dentro de uma jogada. Quer dizer, ele dá, você tem que ficar aqui, você corre pra lá, cá, tal. Mas aí eu decido qual é o momento que eu tenho para criar. Eu posso criar. Eu lembro que um técnico falou assim para mim, ele falou, você pode fazer o malabarismo que você quiser, para passar a bola debaixo da perna, por trás do corpo, tal, você faz, mas se a bola não chegar no cara que você passou, você é culpado. Perfeito. Você vai se ver comigo, você vai pro banco, entendeu? Pode fazer do jeito que você quiser, mas tem que chegar lá. Tem que chegar a bola lá. E é interessante, só desculpa, mas é que a gente vê na empresa, muitas vezes entre áreas, né? E a gente até na outra empresa, as meninas usavam o termo de passar a bola quadrada. Muitas vezes é isso. Fulano, você fez, tá faltando tal coisa, a pessoa fala, não, fulano não me mandou. E ali morre o azul. Pô, então, assim, mas cara, o outro não tá pelo seu trabalho. Claro, óbvio. Desculpa para baixa performance. Pelo amor de Deus. Porque se você tem uma atividade, ela não chegou até você por alguma questão de alguém que ficou te devendo, é você que vai lá. Ei. Tá trabalhando o trabalho dela. Tá atrapalhando o trabalho dela. Se você pegar a bola no final do jogo, ou no momento crítico do jogo, você fala, daqui que eu vou fazer. Daqui que eu vou chamar essa jogada. Por que você assume a responsabilidade? O cara não me mandou, mas eu vou ligar para ele e falar, por que você não me mandou? Eu vou cobrar. Né? Por que você assume? Porque você sabe aquilo que você está fazendo, você está preparado para aquilo. Daqui que eu faço. E o tesão de vencer, né? Falei, pera um pouquinho, se essa pessoa não passa, tá atrapalhando meu trabalho, a gente não vai vencer aqui. Né? Esse tesão de, a empresa assim, não é minha, mas se ela não for, eu não vou junto. E as pessoas aceitam numa tranquilidade isso que sabe isso que ele está fazendo? Tá limpando ali? Foi ele que derrubou meu copo, viu? Fique bem claro. Eu bati com o pano. É que eu tenho toque de limpeza, por isso que eu fiquei... Nem derrubamos nada, só que eu tenho toque de limpeza. Mas a mania também é legal. Porque eu tinha uma mania de fazer 1000 remessos por dia. Então é mania. Então, isso a mania é bom também, entendeu? Mas essa... assim... você tem toque? Conta dessa dos 1000 arremessos. Cada palestra foi muito legal isso. Não, porque quando eu fui convocada pela primeira vez na Seleção Brasileira, quem me deu a notícia foi meu treinador. Meu primeiro treinador, meu segundo pai, que me ensinou muita coisa fora das quadras. E ele disse assim, olha, você foi convocada para a Seleção Brasileira. Eu tinha 16 anos. A Seleção Brasileira quem foi adulta. Esse técnico? Quem foi? O Valdir Pagan Pérez, que já não está mais aqui entre nós. Ele foi muito importante para mim. Quando ele falou para mim que eu tinha sido convocada, com 16 anos de idade, na seleção adulta, eu falei assim, eu não vou, não. Imagina que... Você vê como eu não pensava. O meu negócio era jogar. A minha diversão era ali, tá ali dentro da quadra. Eu falei, não, Valdir, não vou, não, porque eu vou ser cortada. Ele falou assim, você tá maluca? Você vai... Porque ele mandava em mim, né? Você vai e você vai ser titular. E foi o que aconteceu. Com 16 anos de idade, eu fui titular. Aí, nesse momento, eu falei, bom, então, para uma seleção brasileira, eu preciso fazer muito mais do que eu já faço. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma meta, que é aquilo que eu falo na minha palestra. Eu vou todos os dias de treinamento, fora o que o treinador der, antes ou depois do treino, eu vou fazer 1000 bolas dentro da cesta. Era isso que eu fazia. 1000? Todo dia eu fazia isso. 20 anos eu fiz isso na minha vida. 20 anos. Você vê, né? De novo, o sucesso é na fotografia das coisas só. Né? Essa semana eu sou São Paulino, estava vendo do Rogério Ceni. Né? Ele quase passou a aposentar. Quase passou a aposentar. Ele fazia isso. Lá ficava depois todo mundo. Agora, escutei essa semana o Beckham, que é dono do time lá do Miami, que é onde o Messi joga, falando do Messi. Cara, a gente chegava lá às 7 da manhã, o treino começava às 8, o Messi estava desde agora, já com tudo conquistado, ele 6 da manhã, fazendo.
fundamento, bola, academia, 6 da Mas manhã. pode no ver, negócio, que pode ver, coisa. se você viver na história dos grandes atletas, Michael Jordan, Todos, LeBron, a história é a mesma, né? todos É a eles história mesma. a história é a mesma, é só copiar. De gente que naturalmente tem uma puta de uma habilidade já, né? Mas olha o quanto que a Mas rotina, o quanto mais ritual... você... Ó, se você pega um saltador, o cara do atletismo que faz salto com vara, ele passa 6 metros, o que acontece depois? Vai para 6 de 1. Passa 6 de 1, o que acontece? Vai para 6 de 2. Sobe a régua A literalmente. régua sobe, cara. Sim, sim. Então, assim, não importa que eu já tenho habilidade, mas se eu não executar e se eu não treiná-la todos, eu posso perder a habilidade que eu tenho. Então, quanto mais você tem, mais você tem que fazer. Você faz 40 pontos, eu quero fazer 50. De 50 eu quero fazer mais. Sempre você tem que querer fazer mais. Você pode até não fazer, mas não foi por falta de querer e falta do comprometimento que você tem com você. Às vezes eu vi isso do Giannichini, eu falei, é isso aí, Giannichini. Ele falou assim, às vezes eu acordo, eu tô super animado, eu pego minhas coisas e vou pra academia. Tem dia que eu acordo e não tô com vontade, mas eu vou. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso comigo. É isso, a gente tem que ter um compromisso com a gente. Vai sem gosto, sem vontade, mas vai, entendeu? A gente fala muito aqui, né, que as pessoas elas não precisam estar motivadas todo dia, elas precisam estar comprometidas. Sim. Né? Porque sim. é o normal, é óbvio, tem dia que você não quer trabalhar, você não quer fazer reunião. Mas você tem que ir. Você tem que subir, a sua bateria social, a gente que viaja muito, a bateria social vai acabando. Às vezes você está lá fazendo 6 palestras seguidas assim, na mesma semana, chega no domingo, você está dando palestra desde segunda, chega no domingo, você tem lá 1.500 pessoas, 500 quer tirar foto, e não sei o quê. Pô, cara, é seu compromisso. Se um dia eu não quiser tirar foto com ninguém, porque pode ser que existe esse... Eu não saio na rua. Eu não saio na rua. Porque, cara, é um compromisso que você tem. O seu fã, ele não tem culpa. Ele quer conversar com você, ele quer bater papo com você. Se você não tá afim disso, então não saia. É uma admiração pelo teu próprio Não, eu falo, né? é o sangue pro médico cirurgião. Ele é inerente ao trabalho. Pô, como é que você vai lá, se destaca, tem audiência, as pessoas vai 1.000 pessoas te ver, falar. Sabe aquela e você não respirada vai que você tem que dar? Que você sente fazia, o ar entrar dentro de você. Aquilo te dá... Você fala assim, olha que delícia fazer essa respirada. Contar até 10 e entender o que está acontecendo ali fora e que você precisa fazer aquilo, entendeu? Então, você precisa sair, você... Sabe, é aquilo que eu falo, é o treinamento mental. Sim. Você tem que ter um treinamento mental. Hortência, nessa linha, né, a gente fala muito sobre garra, né? E você vem de, né, inclusive para quem não sabe, né, de uma infância humilde, uma cidade interior, sem televisão em casa, sem referências, né, próximas, sem grandes ídolos da TV, né, da época, e virou o que virou, né? Tem esses resultados absolutamente incríveis. Você acredita que a escassez é mais favorável para desenvolver a garra nas pessoas? Eu acho que é uma questão de personalidade, né? Eu já nasci com a competição dentro de mim. Eu gosto de competir. Sempre gostou? Eu desafiava os moleques da rua. Eu desafiava todo mundo. Eu gosto disso. Eu gosto da competição. É uma coisa genética. Você só aprimora, tá? É que nem um líder. O líder, você não faz um líder. Tá dentro dele. E você só aprimora ele, tá? Não tem nenhum problema você ser liderada. Mas o líder, ele já nasce líder. Ele já nasce comandando. Ele bota a cara para bater, ele não tem medo. Então, desde pequeno, eu tinha essa coisa de competição. E quando eu entrei no esporte... Porque eu vi que eu tinha o sangue da competição nas minhas veias, eu falei, isso aqui eu gosto disso. Porque o esporte, você compete o tempo todo, né? Eu só troquei o esporte individual por esporte coletivo, mas eu gosto daquilo. Aquilo me dá uma energia, eu gosto disso aqui, entendeu? Até hoje eu compito. Você pensa, toda vez que eu vou entrar numa palestra, eu quero me dar bem, eu quero fazer impactar as pessoas. O melhor NPS. Você quer impactar as pessoas. Tudo aquilo que eu fazia dentro do Aquadra, e que as pessoas saíam do ginásio falando, caraca, olha, como ela está fazendo aquilo e tal. Hoje, eu não estou mais dentro da quadra, mas eu estou em cima de um palco, motivando as pessoas, mostrando um caminho, entendeu? Então,
não adianta você pegar uma pessoa que não tem essa personalidade. De repente, não tem essa personalidade para assumir um compromisso muito... Mas ela é liderada, não tem problema. O mais importante é você escolher uma profissão que te faça feliz, né? E que te leve você para o alto. E se você também não quiser ir para o alto, tá tudo certo. Tá tudo certo, é. Eu falo que, assim, sucesso, depois de muito tempo eu pensei, cara, sucesso, na verdade, é você conseguir dormir bem com as decisões que você tomou e que, obviamente, não ferrou com a vida de ninguém. Eu acho que você conseguir dormir bem, né? Falou, pô, eu não quero... Mas se você pensar, não é todo mundo que chega, né? Não, quase ninguém. Não é todo mundo que fica famoso, não é todo mundo que fica rico, não é todo mundo que fica poderoso. Mas não necessariamente você precisa se sentir mal por isso. Claro. Porque você fez. Agora, não fala mal também de quem conseguiu. Você batalhou, porque tem gente que fala, batalhou, opa, você lutou. É isso aí. E você é feliz com aquele bondinho, mais ou menos, que você escolheu. Tá tudo bem. É isso aí. Você Tá fala tudo muito certo. sobre a felicidade, né? Na palestra eu lembro muito bem de você falando sobre ser feliz nas decisões que você toma. E hoje, né, especialmente com as redes sociais, com teoria X, Y, Z que cada um traz, a gente vê muitas pessoas em crise, até em busca de uma felicidade idealizada que talvez nunca vá existir nesse nível de idealização. O que você acredita que hoje é um caminho para saber se a pessoa realmente está feliz? Assim, que nem você estava ali no sangue, estava claro, juntou o talento com a tua garra, com uma coisa que você nasceu, foi uma entrega alinhada àquilo que quase estava evidente ali, né? Obviamente que teve que ter apoio e tudo mais. Mas eu não acredito que é todo mundo que está tão evidente assim. Para que aquela pessoa nasceu para fazer? Todo mundo tem um dom. O problema é que nem todos descobrem qual que é esse dom. Tem gente que corre atrás do dinheiro, mesmo que você não tenha um dom para aquilo. Entendeu? Nós estamos aqui dentro de uma empresa de investimento. Eu não sei investir meu dinheiro. Se eu for querer fazer isso para ganhar dinheiro, eu vou me ferrar, entendeu? Então, eu procuro quem faça. Então, a coisa mais importante da vida da pessoa, quando ela está começando, é descobrir o que me faz estar ali todos os dias e estar feliz, entendeu? Muita gente busca pelo dinheiro, aí que é o problema. Olha, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me fazer ganhar dinheiro. Ah, eu vou ser o TikToker, vou ser influencer. Porque... Não é todo mundo que tem esse dom para fazer isso. Não é todo mundo que saca isso, entendeu? E você falou uma coisa muito importante na sua pergunta. Na teoria. Na teoria é uma coisa. Na prática é completamente diferente. Você tem que levar a teoria para a prática, para depois você ver. Então, a prática... Hoje, tem muita gente que é professor, que faz palestra, que faz... Tudo na teoria. Mas eu vivi na prática aquilo que eu passo na minha palestra. Exatamente. Eu estou dizendo para vocês aquilo que eu fiz. Então, eu não estudei para falar aquilo. Eu não estudei para falar, ó, faz isso, isso, isso. Não. Eu vivi na prática aquilo ali. Então, eu sei que se você tiver essa mentalidade, se você tiver descobrir teu dom, se você tiver disposto a pagar o preço, se você tiver planejamento, se você fizer boas escolhas, não é uma coisa só. Olha que em volta é 360. É muita coisa que você tem que ter para você conquistar. E você tem que estar, cara, preparado para isso. Preparação é fundamental. Você tem que lapidar o seu dom. Preparação é muito importante, porque não adianta só você ter o dom, você não está disposto a preparar aquele dom que você tem. Então, cara, a lapidação da sua pedra preciosa é muito difícil. E tem um ponto, né, que você falou, né, de encontrar a felicidade e tal. Primeiro, que a gente fala tanto, que é as redes sociais. Sim. Infelizmente, né, porque 99% do que aparece ali na tela, aquilo não é uma realidade. Não. Então você olha aquilo e, obviamente, você não vê todo o bastidor. Né? E aí parece que só você tem problema. Então, esse, para mim, é o principal. As pessoas, e aí a Flávia falou, né, que é uma felicidade quase inalcançável. E é inalcançável, porque aquilo não existe. Então, você não consegue alcançar uma coisa que existe. E o segundo, tudo que vira alta performance, quando você fala, pô, a pessoa tem que encontrar... Tudo que vira altíssima performance, ele tem uma parte imensa daquilo que você não gosta. Né? Por exemplo, a pessoa adora cozinhar. Só que quando ela cozinhar todo dia, e quando ela tem que cozinhar o que ela não gosta? E quando ela tem que cozinhar para 500 pessoas? Sim. Né? Então aí já começa. Eu adoro jogar bola. Tá. E aí quando você vira profissional? Viagem, aí você vai concentrar,
é dieta, é entrevista. Jogar machucado. É jogar machucado, né? Porque, então, assim, tudo aquilo que você não gosta da tua paixão começa a aparecer. Quanto mais alto o nível, maior, né, E Hortência? você vê o cara quando ele é bom, quando aparecem os primeiros obstáculos, né? Tem gente que volta para trás. Desiste. É porque é muito tudo. difícil, né? Você pegar uma difícil. coisa que você não realmente é apaixonado e não superar. Eu falo que a gente em vendas aqui, a parte mais difícil é a objeção, que é onde é uma dor social, você ser rejeitado pelo cliente, né? Eu faço uma oferta e você fala não para mim. É a parte onde o vendedor mais sofre. Eu falo, se você não acreditar muito naquilo que você está ofertando, é muito difícil você negociar com alguém. Porque a primeira objeção que você me fala, acho que não é o momento. Ah, tá bom, obrigado. Você vai embora. É o que você falou, você desiste, né? Que é a pessoa que não está preparada para frustração. É. Então, por É a exemplo, parte mais difícil. eu disputei 5 mundiais. 5. Entre um mundial e o outro, tem 4 anos. Olha quanto tempo eu esperei para chegar lá. Então, tem gente que na segunda tentativa já desiste, você não vai conquistar nunca. Então, você tem que aprender a lidar com a frustração, porque a frustração faz parte do nosso dia a dia. Você dá em cima do cara, o cara não te... Sai uma primeira vez, depois não liga no outro dia. Né? Frustração, hein? Porque o problema está em mim. Você quer um negócio, você não consegue, já fico deprimido. Pô, cara... E a vida é Entendeu? difícil, a vida é difícil. É Para fazer difícil. tudo. Para jogar bola, para jogar basquete, para O empreender. pessoal É vê aquele difícil jogo, mesmo. mas se o jogo vê a gente jogando ali, né? Ganhando um jogo, mas você não vê o que a gente passou para chegar até ali. Entendeu? Não, nada na vida é fácil. Você falou que eu comecei de uma família muito simples e tal. Também você pode começar por uma família que tem grana. Não é questão de dinheiro, é questão de você estar entregue àquilo que você quer fazer, sabe? A maioria das pessoas, principalmente jogador de futebol, são de família mais simples e tal. Mas você pode ter dinheiro também. Quanto a O pessoa problema também... é você, quando tem dinheiro, a primeira obstáculo você fala, não, eu tenho dinheiro, eu vou... Entendeu? E é o que a gente vê, inclusive, né, nas empresas mesmo. É a troca pelos R$ 50 a mais, porque aqui vai demorar e não uma construção. Quanta gente começa numa empresa... fazendo café, vai subindo e chega lá. Eu entro como um trabalhador normal, depois eu viro gerente, porque... daqui para mim que eu faço. Deixa que eu fico aqui. Eu vou fazer. Entendeu? É isso. A história da Iris, né, que a gente entrevistou. Nós entrevistamos aqui a Iris, que foi diretora de treinamento, né, e educação para a América Latina e Caribe do McDonald's. Começou como atendente do McDonald's. Sim. Toda a história. Também, o marido dela é CEO hoje do McDonald's Brasil. e começou como atendente. E aí você está falando essas etapas, eu estou lembrando dela, por exemplo, ela falou, eu não limpava porque tinha que limpar. Eu tinha porque aquilo era minha responsabilidade, eu queria fazer aquilo da melhor maneira possível. Né? Então, assim, e ela falando de vários casos, assim, aí eu tô escutando da Hortência, né? Você vê que você tem um framework que a gente fala aqui de alta performance. Se é sucesso ou não, é outra discussão. Mas acho que sobre alta performance isso. E uma das coisas, Hortência, que eu vi você falando, e aí você acabou comentando que eu te perguntar, que é com relação, obviamente, ao ambiente. Mas, assim, você foi, acho que a primeira que rompeu essa barreira, né? E virou essa referência. Então, já é difícil, né? Você querer fazer algo num ambiente onde não tem incentivo, não tem uma frequência. Mas a pergunta é sobre as lideranças, né? Dessa jornada sua, o quanto você acredita que essa boa parte desse sucesso seu passou pela mão de bons líderes, né? Ou bons técnicos que você teve? Eu vou dizer uma história para vocês. Quando eu comecei a jogar basquete, eu comecei com 14 anos. Primeira vez que eu peguei na bola, eu tinha 14 anos, né? Com 15, eu já estava no time de São Caetano. Deixa eu tirar uma vida só. Mas por que o basquete? Me apaixonei. Mas você viu algum lugar? Você assistiu? Na aula de educação física da escola. E eu era melhor no atletismo e no handball. Mas eu me apaixonei pelo basquete. Eu era muito pior no basquete, porque eu estava começando no basquete. Eu já tinha batido o recorde sul-americano mirim de salto de distância, com 12 anos. Mas eu não gostava. É paixão. Né? Eu não sabia, e não. quando eu comecei, falando nisso que você está falando, quando eu comecei, eu comecei num time do São Caetano Esporte Clube, que metade da seleção brasileira estava lá. Metade estava no São Caetano, metade estava em Santo André. Né? Era muito essas forte, duas né? cidades. E quando eu comecei, tinha a Norminha. A Norminha era a top das top, titular da seleção brasileira e não sei o que tal. E quando eu comecei, eu tomava porrada dela pra caramba. Eu ia fazer uma cesta, tomar toco. Eu tinha 15 anos, ela tinha 30. Eu ia... Toco, eu ia chutar, não me deixava. Eu tinha uma dificuldade muito grande de jogar contra ela.
Mas eu gostava daquilo. Porque enquanto ela estava dando toco em mim, eu estava aprendendo. Eu não achava ruim aquilo. Eu falei, nossa, um dia eu vou ser igual a ela. Um dia eu vou fazer uma cesta em cima dela. Até que eu consegui. Consegui dar uma finta nela e fazer a cesta. É isso. É na primeira... Não é porque ela estava me dando toco que ela era minha inimiga. Não, eu tinha muito o que aprender. E eu chegava muito antes para ficar fazendo arremesso, né? E eu pegava a melhor bola que tinha. A bola nova. Ela chegava, eu dava a minha bola para ela e pegava a velha. Por quê? Porque eu tinha respeito por ela. Eu tinha respeito pelo nome dela, pelo que ela era. Então, eu acho que o respeito é muito importante dentro de qualquer lugar. É o respeito na sua família, é o respeito pelo que você é na sua profissão, na sua empresa e no seu time. Você tem que respeitar as pessoas, entendeu? Ouvir o que as pessoas têm para dar para você. Porque isso te acrescenta lá na frente. A gente vê, né, o Léo, por exemplo, que é um amigo meu, baita do empreendedor, baita, gigante. E eu vejo o nível de, não só dele, mas dos grandes empreendedores, o nível de curiosidade para aprender. Né? Pessoas que já, assim, faturam bilhões ano. Se ele escuta um estagiário falando alguma coisa que para ele para, ele abre o celular, ou pega o canal. Cara, como que você faz isso daqui? Assim, um nível de curiosidade de alguém. E aí a gente vê isso também nos maiores esportistas, né? O mesmo nível, né? De querer aprender, de discutir com alguém, de escutar muito bem, né? Que, se tratando de venda, para mim é a maior habilidade. Ouvir a outra pessoa. Né? Não, eu vi uma jogada, o tio do Giannichini, ele era jogador de Franca. Jogador de basquete, seleção brasileira. Sim. E um dia eu vi ele fazendo uma jogada, eu falei, vou fazer isso. Nunca tinha visto. Passou no meio da perna, deu um giro, fez não sei o que tal. Eu falei, vou fazer. Fui pra quadra e comecei a fazer. No dia que eu fiz, eu fiquei feliz. Aí eu encontrei com ele, eu falei, cara, aquela jogada tua, eu fiquei treinando pra caramba. Eu falei, qual o problema de você ver o que as pessoas estão fazendo e trazer pra você? Entendeu? Então, assim, o que você faz quando você toma um toco de uma pessoa? Você fica com raiva dela? Se você ficar com raiva dela, cara, isso não é legal. E essa humildade de olhar para isso, para alguém que está te falando, e até no incômodo, né? Se alguém te fala alguma coisa, aquilo te incomodou, eu sempre falo, falou uma coisa, me incomodou, eu olho, por que é que está me incomodando? Eu tô com uma ferida, alguma coisa, alguma vulnerabilidade que eu realmente preciso cuidar. Melhorar. Eu tô com inveja. Porque às vezes é inveja, né? Aquilo que, putz, eu queria estar naquele lugar, eu queria saber fazer isso que eu não sei, eu queria ter tal coisa que a outra pessoa... o que é que eu vou fazer com isso? Porque... E a gente sempre fala isso, né? Eu dei esse exemplo esses dias... Né, o Theo está em fase escolar, o nosso mais velho, é tão bacana porque são coisas sutis da criança que está aprendendo e a criança tem essa pureza de falar, né? E aí a gente estudando lá, fazendo tarefa, e aí tinha uma pergunta da tarefa e outras ele estava com dificuldade, aquela hora que está irritado, que não gosta mais, aí ele leu a pergunta, essa eu sei, porque eu errei e minha professora me corrigiu. Eu lembro. E aí eu falei para ele, cara, você pega isso, esquece até a resposta. Eu falei, só o que você falou, eu errei, ela me corrigiu, eu não esqueci mais a resposta. Eu falei, porque tantas vezes a gente às vezes é corrigido, e hoje em dia, né, eu sinto isso, eu me policio muito para não dar um feedback em público e tentar, né, bom, se é para corrigir, vai privado, se é para elogiar, faça tem que ter uma paciência. Eu fico, mas às vezes escapa, às vezes a gente manda em grupo de WhatsApp, às vezes acontece qualquer coisa, e eu fico, gente, é tanta vontade de que o outro faça melhor aquilo, de que a gente vê muito isso no esporte, né, do cara no meio, te corrigir no meio do e jogo. Aí você fala, gente, é tão necessário que a gente chegou num eu acho excessivo cuidado. E que se você não fala naquela hora, passa. Aí você entra em outra reunião, você está fazendo alguma outra coisa. Acontece com o esporte. A pessoa erra, você faz uma... Você vai voltar e falar? Não dá, perdeu. Daqui uma hora você vai dar um feedback. Por isso que acontece no esporte, né? O esporte, você tem que tomar boas decisões e você tem que ter um equilíbrio. E rápido, né? Um equilíbrio. Por exemplo, eu tenho uma jogada. Eu não vou jogar de maneira destrambelhada porque eu sei que eu posso errar e tomar uma cesta.
Então, como é que eu posso criar dentro de uma jogada que eu sei que se eu errar, eu tenho a menina que está aqui em cima que vai segurar o contra-ataque, eu tenho a outra que vai no rebote, eu já tá pensado. O que você não pode é tomar decisões destrambelhadas, sem... rompante. Não pode. Porque aí é que nem você investir o seu dinheiro em coisas que você não conhece. A chance de você tomar um toco é muito grande. Você falou que falou, eu nunca perdi dinheiro e tal. E aí, quando eu ia falar aquela hora, eu falei, puta, todo lugar que eu perdi dinheiro foi num lugar que eu não conhecia. Cara, não dá. Então, eu vou isso aí. criar dentro de uma jogada específica que o meu treinador me deu, mas eu sei que se não acertar, eu tenho a menina que segura o contra-ataque, eu tenho a menina que vai no rebote, disputar comigo o rebote, já tá ali, entendeu? Agora, você vai lá, chega correndo, já chuta de longe, eu vou tomar contra-ataque. Entendeu? Então, tudo tem que ter leitura de jogo, como nós temos que ter leitura do mercado, leitura das coisas, entendeu? Não pode ser estrambelhado. E entra nisso, eu lembro um feedback que eu tive, dos primeiros líderes assim que eu tive, ele era uma pessoa mais dura, e aí eu perguntei para ele o que é que eu precisava para ser promovida, né? E aí ele falou assim, fazer mais do que teu cargo, né? Isso aí. Ocupar, e hoje eu uso isso muito, depois que eu aprendi lá no comecinho, eu era assistente, analista 1, e aí ele falou assim, transborda o cargo. E aí eu falei, eu só não transbordo porque eu não tenho autonomia, eu tenho medo, né? Se eu fico com receio de fazer tal coisa, ele falou assim, estuda antes, esteja atenta a tudo para tomar a decisão com autonomia, mesmo que você não tenha autoridade. Só que você vai estar pronta para aguentar as consequências. Então, era assim, faz bem feito. O fornecedor tal não chegou, vou precisar fazer alguma coisa. Banca, olha os riscos, você não vai pôr a empresa numa baita enrascada, olha os riscos, mapeia, se der errado o que é que eu vou fazer é jogar o jogo 10 vezes na sua cabeça antes de você entrar. É isso que ele está te dizendo. Exato. E ele falava para mim assim, se der certo, você vai ser reconhecida como ninguém. Se der errado, você vai entrar em uma fria. Esteja preparada para isso. Isso aí. A partir daí, eu comecei a ser muito reconhecida e fui promovida assim. Porque antes, eu ficava naquela, aqui não é meu terreno, não posso. E justamente isso. Bom, eu não arriscava, mas também não avançava. Então, isso vem muito no ambiente em que a gente está, de tomar decisão com um nível de... Você falou duas palavras aí que me chamou a atenção. Primeiro, o meu líder era muito... como é que você falou? Duro. Muito duro. Tem que ser. Sim. Tá? Isso ele não claro precisa enfiar o dedo na sua cara. Claro, não precisa ser grosseiro. Não, não é isso. Mas a conversa tem que ser desafiadora. Exatamente. O líder é aquele que você tem que analisar quando ele te chama atenção, qual foi a intenção dele. Geralmente a intenção é de te botar para cima, é de fazer você criar mais, é fazer você render mais. É sempre a intenção que você tem que analisar. E uma outra palavra que você falou é medo. O campeão, ele tem medo, mas ele gosta desse sentimento. Vai com medo mesmo. O medo nos protege. Eu tenho isso na minha palestra. O medo nos protege. Então você arremessando em qualquer canto. Você não pode. Cara, você não tem que ter medo de arremessar. Arremessa. Você só vai saber se vai entrar ou não depois que você chutar. Agora, como você falou, treina, passa 10 vezes da cabeça. Tem que estar preparado. Ou seja, sucesso é foda. Isso. Não, é muito sucesso, para você obter sucesso na sua carreira, sucesso na sua vida particular, é foda. É muito difícil. É porque, assim, existe, de novo, o que mais vende na história da humanidade? Rápido e fácil. Até hoje. Desde quando começou a comercializar alguma rápido e fácil. É o que o marketing usa até hoje. E, infelizmente, o lado ruim, né? Tem um lado muito bom na internet, mas o lado ruim é que é muito fácil você criar uma narrativa que não existe e falar que é rápido e fácil. E aí a gente vê isso... Nada é rápido. Nada. Você vai ser um professor... A única coisa que é rápida e fácil é jogar na loteria e ganhar. Exatamente. Mas não é fácil. É mais difícil. Porque eu vou falar pra você, porque tá menos na nossa mão. Eu acho que tá menos na nossa mão. E aí, só que isso reflete em tudo. Você não encontra mais... né? Ou é muito difícil encontrar um profissional que esteja disposto a errar, a entender que é difícil para um cacete, né? Mas assim, eu falo, é difícil pra cacete
com dinheiro, é muito mais difícil pra cacete sem dinheiro. Então, eu falei, se for difícil com os dois lados, eu falei, vá pelo menos alguma coisa que te realize e que te dê condição. Mas a gente vê a dificuldade que a gente tem hoje de achar pessoas que tenham isso, que entendam. Eu falei, cara, faz parte. Não dá pra você entrar como CEO, né? Porque hoje todo mundo é head, hoje todo mundo é C-level, hoje todo mundo é C-level de uma MEI. Como é CEO de uma MEI, só tem uma pessoa no meio, não tem nem como você... As pessoas acham... E aí a gente vê essa dificuldade. E aí, eu acho que por isso que tanta gente do esporte se dá tão bem na área comercial. Porque eu acho que a rotina... A mentalidade, falou comigo, a mentalidade do cara campeão, do cara que competiu em alto nível. Essa mentalidade é a mentalidade que trabalha no comercial. É o poder da decisão, né? Você decide uma partida. E você falou aí, a humildade, ela é importante em qualquer nível, né? A humildade de reconhecer quando errou, de poder mudar, de mudar o caminho. Não ter medo de mudar, não. Você está ali seguindo tal, de repente você muda a rota. Não tem problema você mudar a rota. Mas reconhecer. Tem gente que erra e não reconhece. E aí você não vai mudar nunca. Porque você não terceirização reconhece. Muito fácil. Você bota a culpa no outro. E isso não é legal. Então, assim, você vê quantas coisas a gente está falando aqui de uma pessoa que quer chegar, sabe? Cara, é foda. E nessa, você falou linha, foda. Hortência, acho que assim, você é uma figura icônica da fortaleza, da garra, de campeã, de mentalidade, né? Não é aquela pessoa que você fala, como ela é no pessoal. Você não deixa rastro de dúvidas da profissional que você é numa entrevista, numa celebração, numa palestra. Fisicamente, forte, tudo, né? Tudo, né? É muito legal. É um conjunto muito... walk the talk. É muito walk the talk. E as dores? E a fragilidade? Sim. A vulnerabilidade? Teve alguma dessas derrotas que Sim, foi várias. Qual foi a mais difícil? Tem alguma? Assim? Várias derrotas. E você apanha pra caramba. Você tem que... Aceita que dói menos. Apanhar é a coisa que a gente mais... Mas esse aprendizado das derrotas, o aprendizado de você apanhar ali todo dia, que você faz você crescer. E a gente, com o tempo, você vai criando uma carcaça muito forte em volta de você, né? E que você tem que ser forte. Mas por dentro você é sensível. Essa barreira é difícil de você quebrar, para você chegar no meu íntimo, daquela sensibilidade minha. E quando você tem essa independência, quando você tem essa fortaleza, você não aceita qualquer coisa. Para mim, as coisas que aparecem na minha vida ou acrescenta ou não está na minha vida. O mais do mesmo eu não quero. Então, você namora? Não namoro. Por opção. Por opção deles. Mas é uma opção. Por opção deles. Não, brincadeira. Não, mas é assim, porque você cria um certo nível de conhecimento, de independência, que, cara, uma pessoa para entrar na tua vida, ela tem que te acrescentar muito. E eu tenho uma coisa que, mais do que sentimento de amor, de paixão, eu quero olhar para a pessoa, tem que admirar aquela pessoa. Se eu não admirar, cara, não vai passar de sexo. É sexo e vai embora para casa. Tem que ter admiração. Você tem que admirar a pessoa ali, sabe? Senão... O convívio, desgaste. Você sente falta de ter alguém assim do seu lado? Olha, se botar na balança, não. Mas é legal ter alguém do seu lado. Mas eu não vou ter alguém. Com as condições. Com as condições, eu estava conversando com outro entrevistado nosso, Thiago, falando, né? Pô, eu fui para os Estados Unidos, só que, cara, ele vendeu por 200 milhões a empresa dele lá. E aí ele foi lá, se juntou, né? Inicialmente com um grupo lá de brasileiros, mas o pessoal lá estava sobrevivendo, sabe? O pessoal tinha acabado. E ele com 200 milhões na conta. Eu falei, você vai despegando, quer dizer, é difícil, né? Porque você vai tendo acesso, não é acesso financeiro, é acesso a outras camadas. Sim. De conhecimento, de experimentar, de mentalidade, que é difícil mesmo, né? Alguém que está rodando a 100 km por hora acompanhar o outro que está a 50, né? Quando você é difícil. jovem, e para os dois lados.
Quando você tem 20 anos, 25, os dois estão construindo. Né? Então, mas os dois estão mais ou menos na mesma velocidade, um pouquinho pra cima, abaixo. Agora, você tá junto. Agora, quando você já construiu, você tá lá em cima, você não quer voltar. Exatamente. Você não quer voltar. Isso não é... Ai, nossa, mas... cara... você só quer gente inteligente, rica, famosa? Não é isso. A gente precisa conversar, a gente precisa se admirar. E o outro lado também tem que se admirar, né? Acho que Ou isso é um senão relacionamento. você tá ali, manda embora no outro dia. Tá tudo certo. Tá tudo beleza, só vamos acertar bem, isso antes, né? Mas porque a sua vida pessoal também ela é importante. Sim. A sua vida pessoal também impacta, talvez, no seu dia a dia. Por isso que eu falo que vencedores são indistraíveis. Porque você não pode se distrair nem com a sua vida pessoal amorosa para não atrapalhar a sua vida profissional, quando você ainda está construindo. Né? Tem muitas mulheres, tem muitos homens que mais é a mulher que larga a sua vida profissional para seguir o caminho do marido e depois dança lá na frente. Entendeu? Até assim, como que foi essa vida inteira viajando, cheio de compromisso, isso, com relacionamento dentro de casa? Como que você... Porque Eu adoro você contando da parte do casamento. Ela, gente, ele era da noite, eu era da noite, é muito bom. Ela contando disso. Mas foi um grande desafio para mim. Imagino. Eu ser Você foi casada por quantos anos? 10 anos. 10 porque não anos. morava junto. Porque se morasse... Era menos. Como não não daria não dois. morava junto pelas viagens ou era cada um numa casa? Cada um numa casa. Mesmo, foi uma decisão. Casamos... Imagina, em 89, a gente casando, cada um numa casa. Isso não existia. Hoje ainda é beleza, né? Muito mais comum. ainda Mas assim, é raro. Não, Mas mas porque, imagina assim, 89. eu morava numa cidade, ele morava na outra. Por exemplo, ele tinha a casa dele, eu tinha a minha. Quando eu vinha pra casa dele, eu avisava, tô indo. Chegava tossindo. Eu não quero, tô chegando. Bate antes de entrar, não abre a porta de uma vez. Não tinha WhatsApp, né? Não quero ser surpreendida. E eu sempre falei para as minhas amigas, se eu tiver com alguém e vocês verem ele com outra, não me conta porque eu não quero saber. Vai em tal lugar que você vai pegar. Não, eu não quero pegar. Isso sempre foi seu? Isso Cara, é da sua não. família? E vou dizer mais, se fora as do minhas padrão. amigas Muita tiverem, segurança, né? se as minhas amigas tiverem alguém e eu descobrir que Não eu vou pegar o namorado da minha amiga com outra, eu não conto pra ela também. Muito Qual é bom. a sua tese? A Vamos lá. mulher Você casou, sabe, a qual mulher era- sabe, a Sabe, mulher sente. isso aí. É que ela não Caraca. quer, ela não Não, quer. e aí você vai perder a amiga ainda. Fala, finge que tá... Cara, não me conta, porque eu odeio surpresa. Então volta. que Imagina, agora eu tô fiquei aqui numa curiosa. boa. Cara. Você Eu não tô gosta aqui de dando festa uma surpresa, entrevista. aniversário surpresa? Eu tô aqui com você numa boa, né? De repente, você chega bem e fala assim, eu peguei o seu namorado te traindo. Eu não quero saber. Lá, 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 Gente, lá, eu lá, lá, não lá, lá. quero ouvir, eu não quero ouvir. Cara, a mulher sente. Não, volta. Mas Sabe. agora eu fiquei curiosa porque é completamente fora Eu não dos quero padrões. sofrer, eu não quero sofrer. Mas volta no casamento. Casei com... Começa por aí. Qual era o propósito do casamento e estava na sua cabeça? Morar junto vai dar certo, mas Você eu já quero ter sabia uma que ia morar pessoa, separado. eu quero ter um vínculo, mas não quero esse compromisso. Eu Qual era o penso- seu o que eu pensamento? Para penso que é o seguinte, casar? Não, eu penso o seguinte, eu sempre quis ter uma família, né? Então, quando eu conheci o Vitor, o pai dos meus filhos, eu sabia que ele era da noite. Eu já conheci ele assim. Ele já era o auge das festas? Sim, Ele Já, era já. naquela eu gostei época? eu gostei dele assim. Eu gostava Tá. que ele era um cara interessante, eu admirava ele era cavalheiro, eu gostava disso. Aí, como eu gosto de desafio, eu falei, por que não? Vou casar. Casei. Eu morava em Sorocaba, ele morava em São Paulo. E a gente se encontrava no final de semana, depois do meu jogo. Porque eu acho que um relacionamento, para dar certo, tem gente que gosta de morar junto, acorda dorme, tá tudo certo. O meu estilo de casamento não é igual ao do meu vizinho. O meu estilo é assim, eu não quero dividir as coisas ruins da minha vida. Eu quero estar do lado dele, curtindo, feliz, com vontade. Se eu estou um dia que não é legal, eu falo, puxa, hoje eu não estou legal, vou ficar na minha casa. Legal. Se eu estou precisando que ele me segure no colo, porque eu estou precisando de aconchego, eu chamo ele e ele me pega no colo. Entendeu? Então, eu não preciso dividir as coisas do meu dia a dia. É muito chato. É muito chato. Deixa que eu resolvo, né? Não tem ninguém pra resolver, não se sei eu eu, quiser né? a ajuda dele, eu peço. Que Entendeu? legal. Então, você chega lá, você não tá bem. Coisa chata, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Não sei o quê, por que você tá com essa cara?
Aí você estoura, aí vira, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia é muito legal você entender que você não precisa dividir tudo. Você não precisa dividir os momentos ruins. Só quando você precisa, você chama ele para dividir com ele. Mas você chama. E na hora de ter filhos, como vocês fizeram? Era guarda compartilhada? Você quer que eu te conte como é que faz? Ficou muito boa essa pergunta. A pergunta, como é que você fez para o filho? Faz uma dança no acasalamento. Tinha guarda, eu fiz a dança do casalamento. Foi antes ou depois do jogo? Não, sempre depois. Foi numa quadra? Foi numa quadra. Antes do jogo, nunca. Sempre não depois. Não vai baixar o rendimento. Tinha que ter vencido, senão a performance ia acabar. Eu escolhi o ano que o meu filho fosse nascer. Olha, né? até isso tem alta performance. É, porque eu queria primeiro me realizar na minha vida profissional, porque o atleta, ele fica 9 meses parado. E aí, para você recuperar isso, você demora. Como eu sempre fui alto rendimento em tudo, eu queria primeiro me realizar na vida profissional para depois me realizar na minha vida pessoal. Então, eu tive filho com 36 anos de idade. Beleza. Tive o outro com 37. Beleza. Por que eu precisava ter com 30? Se eu estava no auge da minha carreira. Isso eu escolhi isso. Junto com ele também, né? Aliás, o Vitor nem queria ter filho. Hoje tem 4. Nossa. E aí vocês... E aí, nesse momento, vocês ficaram mais juntos ou não? Como então, vocês dividiam atividades? Aí tem uma consciência de família. Quando a gente se separou, né? O Vitor sempre foi... Até hoje, ele é um grande pai. Quando ele se separou, eu recebi vários convites. Para trabalhar em Brasília, no Ministério. Trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil, que é no Rio de Janeiro. Eu nunca fui. Por quê? Porque eu não queria tirar meus filhos de perto dele. Entendeu? Fantástico. Então, eu sempre escolhi ficar perto dos pais dos meus filhos. Porque eu sei que a figura materna, para os meus 2 meninos, era importante. Então, a gente criou, eu acho que você conhece, a gente criou um ambiente que até hoje nós somos uma família só. Tem lá a Tatiana, que tem uma empresa, que é a mãe das 2 filhas do meu ex-marido. Ela cuida das minhas coisas. Nós somos amigas, a gente passa, nós estamos gravando isso nas vésperas da Páscoa. Isso. Eu vou passar a Páscoa com eles. Que legal. A gente passa a Páscoa com eles. Gente, na festa que a gente foi, ela estava, né? Tava na casa deles, estava lá. Dia das Mães, nós passamos juntos. Natal, a gente passa junto. Réveillon, a gente passa todo mundo junto. Porque foi uma escolha. Eu falei... Que fantástico, cara. Que família, Porque, assim, é bom para os meus filhos. Então, eu não tenho filho com complexo, com problema, com nada. Porque quando ele falava assim, vou sair com os meninos, tá tudo bem? Eu falo, tudo bem. Vou viajar com eles, tá bom? Tá bom. Vamos, o que tá bom. Porque eu sei que essa presença do pai era importante para eles. E eu sou filha de pais separados, né? E para mim, assim, até hoje é um peso, o Thiago sabe disso. A maior dureza da minha vida é dividir aonde... Eles, meus pais, se dão super bem, super. Em madrasto, padrasto, todo mundo já estivemos juntos inúmeras vezes, né? E inúmeras datas, aniversário, principalmente meu e tal. Mas não nesse nível de tanto. De cumplicidade. Assim, de cumplicidade. Mas a maior dor da minha vida, e eu sempre quis casar cedo, porque eu falava, eu quero ter o meu lugar. Porque Natal, vai passar com o pai ou com a mãe? Réveillon, com o pai ou com a mãe. Não, a gente passa tudo junto. Eu não quero ir, eu não queria. Isso é muito fantástico, cara. Eu já recebi a mensagem do Vitor, Páscoa vem com a gente. É isso aí. E isso é muito legal. Cara, é muito fantástico. Bem resolvido. É muito bem resolvido. É acima do... É muito bem resolvido. Você sabe, vou te contar um negócio que eu nunca falei isso pra ninguém. Uma vez eu tive um problema com o Vitor, que é muito raro. Aconteceu um negócio, tal, não gostei e tal. Aí era Natal, antes do Natal. Aí a Tatiana mandou, olha, Natal na minha casa, tal, não sei o quê. Eu falei, Tatiana, eu não vou poder ir, porque eu já tenho outro compromisso, tal, não sei o quê. É a primeira vez que eu tinha falado isso, porque os outros natais sempre passando junto. Ela fez uma turma, os 2 filhos meus, com as filhas dela, e não sei o quê, tudo para fazer um ataque em cima de mim para eu poder mudar de ideia. Não houve meio de não ir. Ele fez um grupo. Mãe, você tem que vir, mãe, porque não sei o quê, mãe. Pô, foi, sabe, uma guerra em cima de mim.
eu voltei atrás, fui lá passar o Natal. Cara, isso é fantástico. E né? essa parte até de educação de filhos, essa semana a gente foi assistir, nem estava marcado o podcast ainda, eu tinha que assistir um filme com o Theo e tinha a idade lá, né, que a partir de 10 anos, ele tem 8. E eu falei lá em casa. Pô, é verdade. Ó, pô, Hortência me quebrou tanta coisa, rapaz. Eu falei assim... Ó, a gente ficava... se a Hortência estivesse aqui, ela ia dar uns culachos em você. Você virou agora uma... Não, Quem faz cagada de quebrar a rotina... Palestra, eu lembro muito dessa questão da consistência que você falou sobre a educação dos seus filhos. O que é, o que não é, não é. Não tem dúvida, não tem questionamento, não tem convencimento. E aí ele tinha que assistir um filme, ele tem 8 anos, a faixa etária era 10 e tal. E eu falei, tá, aí ficou, mas é os filmes em cacete, é o desenho e tal. Eu falei assim, não é o tio da esquina que decide a faixa etária de um filme. Não sou eu que decido se vai ou não. Se está descrito, eu acredito que foi por especialistas que eles definiram por algum motivo, que eu não quero nem saber qual é, que é a partir de 10 anos. A minha opinião é não. Se vocês quiserem ir, vão. Se vocês acham que devem ir, e acabou. Ah, mas eu não falo se vocês quiserem ir, vocês vão não. Agora você tá ferrado. Agora, gente, falei, você ferrou minha vida. Aí, mas isso é muito legal. Eu acho que, assim, isso eu queria te perguntar sobre isso, sobre a questão de educação dos seus filhos. Um foi pro lado do atleta, né? E o outro foi pro lado do pai. E o outro lado das festas, do negócio de festas. Não só de ser festeiro, de negócio de festas. Você acredita que conseguiu, ou eles nasceram com a personalidade, puxou isso dessa garra e dessas características suas voltadas para a mentalidade de sucesso? O que a gente fez foi dar a eles várias degustações, né? Eles foram aquilo que eles quiseram. Quando o João escolheu ir para o meio do cavalo, a gente só incentivou. Quando o Antônio, que montava muito bem, mas ele não quis, ele foi para o lado do pai. A gente só incentivou. Então, eu acho que o exemplo que você dá é muito importante. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu nunca deixei eles beberem na minha frente até os 18 anos. Nossa, mas eles vão beber nas suas costas. Vai beber nas minhas costas, mas na minha frente não vai. Não vai porque não se deve dar bebida para uma criança até os 18 anos. Quer beber escondido? O problema é teu. Mas na minha frente você não vai. Então, você está sentado numa mesa de jantar, lá no Aras, está o pai, está todo mundo ali. Não, vamos tomar um copinho de vinho? Eles olhavam para mim e faziam assim, ó. Eles não bebiam. Caraca. Você entendeu? Porque o exemplo do pai e da mãe é muito importante. Se você ultrapassa o limite de velocidade da estrada, você vai querer que seu filho não ultrapasse também? Nossa. Você vai passar no farol vermelho quando eles estão com você, você vai querer que eles não passem também? É tudo. Ai, pai, corre, o cara tá te passando, corre. Ele não... Tá louco, menino, entendeu? Uma vez, uma menina... Meu filho tinha 9, não vou falar qual dos meus filhos que era. Tinha 9 aninhos. Tinha 9 aninhos, uma menina ligou para ele. Aí a empregada chegou e falou assim, olha, telefone para você. Aí ele falou assim, fala que eu não tô. Falei, o quê? Como fala que não tá? Você vai lá e vai falar para ela não te ligar, porque você não quer que te liga. Se você der o telefone dela, você vai atender. Você entendeu? São pequenos detalhes do seu dia a dia que você vai ensinando o teu filho que aquilo não é legal. Aquele exemplo é... Entendeu? Aquilo não é legal. Então, tem muito a ver da criação. Não tem idade para isso. Até com 25 anos, eu chamava a atenção deles. Ó, isso que está fazendo não é legal. Isso não é bacana, entendeu? Então, você tem que chamar atenção. E dar o exemplo. E dar o exemplo, exato. E nesse sentido da parte do esporte, qual era o nível de incentivo ou de obrigatoriedade? Todo mundo pergunta para mim como é que eu faço com o João, né? Eu não me meto, não falo nada para ele. Mesmo porque é outra modalidade, eu não entendo. A única coisa que é ao redor. Se eu vejo que ele tá postando um negócio com bebida, eu falo, pode tirar. Isso é um mau exemplo. Se eu vejo que ele tá... Se ele me pede, eu falo com ele. Quem fala mais com ele é o pai, que entende mais, porque eu não quero entender, porque eu não quero sofrer. Então, quando eu assisto, primeiro que eu só choro. Eu ia perguntar, se é uma mãe derretida? Ó, ele está indo para a 4ª Olimpíada. Essas 3 primeiras eu não assisti. Eu não assisti. Por quê?
Do Rio de Janeiro, eu estava, na mesma hora, que estava tudo preparado para eu assistir, a Globo ia filmar eu assistindo ele. A prova dele mudou, foi para tarde, no mesmo horário que eu estava fazendo no Brasil e Estados Unidos. Então, eu não assisti, meu filho. Eu chorei, mesmo longe, eu chorava que nem criança. Eu não conseguia nem comentar. Você consegue imaginar? Pro Japão, não tava, porque era Covid. Não podia ter plateia. E ao vivo. E agora, eu fiz as duas vezes, tanto no Japão como como agora em Londres, não, Paris, eu fiz pelo Rio de Janeiro a Olimpíada. Então, eles me fizeram como é que chama? Transmissão? Não, fizeram ai, me deu branco. Cronograma? Fala assim, você vai fazer... Escalação. Você vai estar... Passar a escala. A escala. Você vai estar no negócio do João. Eu falei assim, eu vou estar no João? Sim. Eu falei, como mãe ou como comentarista? Ele falou, como os dois. Eu falei, vou chorar, vocês estão sabendo, né? É só como mãe, Já porque avisei. eu não vou comentar. Eu já estou avisando. Cara, é impressionante. Ele entra, eu já começo a chorar. Eu não consigo segurar a emoção. Então, eu não me meto na história do João. Né? A gente fica aqui, né? Nossa cara, Senhora. é uma coisa... Eu toda durona, né? Metida, não. Então, não, Então, a gente, por isso que eu tô imaginando. Mas o meu filho entra... Meu filho entra na minha parte íntima, entendeu? Então, quando ele entra, cara, eu já começo a chorar, não consigo. Aí eles falam, não, é isso que a gente quer. Eles querem mostrar esse lado também, entendeu? Aí depois eu comento, eu dou aquela respirada. E quando perde, ele liga, mãe? Não, nada. faz parte. Ó, uma vez ele perdeu, o Vitor veio falar comigo e falou assim, deixa ele perder. Perder é crescimento. A pessoa só cresce quando vê os seus defeitos, as suas derrotas. É a história que tem que passar. Eu falo, deixa ele. O Vitor um dia chegou e falou assim, nossa, eu estava junto com o João e o treinador dele é alemão, né? O alemão já é mais durão, né? Ele deu uma dura no João que eu não sabia onde colocar minha cara. Eu falei, o que você estava fazendo lá? Não devia, tira a cara dele. Sai, não, essa é uma conversa particular entre o treinador e o atleta. Você não tinha que estar lá. Sai de perto, tá vendo que o cara vai conversar? Já sai. É esse tipo de ensinamento que a gente tem que dar para os pais de atleta. Porque os pais, às vezes, atrapalham muito. Pô. Atrapalha muito. Imagina. O Thiago estava aqui, Oliveira, ele falou que logo que ele foi para os Estados Unidos, o filho dele joga bola muito bem, e aí ele deixou o filho dele e tal no jogo e depois voltou a pegar. Falou que a hora que ele voltou, o coach chamou ele, falou, cara, você é o pai dele. Você nunca mais vai deixar ele aqui embora. Você vai aqui, você vai assistir ele, vai apoiar ele, vai ver o que ele vai dar, vai ficar sentado aqui e a hora que terminar a gente conversa. Ele tomou uma escovada logo de cara. Um dia eu tava pensando, falei, um dia nós vamos fazer um livro para pais de atleta, para eles ver o que eles fazem de certo e o que eles fazem de errado. Boa. Porque o cara que fica gritando lá de fora, que fica, o filho fica só olhando pro pai para ver o que vai fazer. É verdade. Entendeu? É verdade. Não, e é muito difícil. É muita a hora pressão. Que começa, né, mesmo? Nossa, a gente sem alto rendimento. E você colocou meu menorzinho vai... Vocês põem seus filhos no esporte? A gente Vocês ficam ali gritando? Ficam, não, gritando, chorando, morrendo. Não, a gente fica dando tira pitaco, ela não. de lá, hein? Tira ela. Não, na competição. Tira ela só ela fica de falando lá. vai. Ele tá perdendo, vai. Porque Tipo ele te assim, mas eu escuta. continuo perdendo ou eu vou saio daqui? Ele não sabe porque o no que é. meio da torcida, a jogadora de basquete, no caso eu, no meio da torcida, eu só escuto a voz Você do... escuta. Só a voz do meu treinador. E a voz das meninas. O resto eu não escuto. E você vê, o menorzinho mesmo, o menorzinho não, o Theo, né, que é mais velho deles, aí, que é o menorzinho ainda não faz só natação. Ele, toda vez que ele fez as viras, que ele tava perdendo e virou, foi quando ele... Com o técnico. Então ele tava lá, ele olhava o técnico, não sei o que. É o único que pode orientar. E ele reversa, ele faz jiu-jitsu, ele ganhou vários campeonatos, esse molequinho, ele é meio preguiçoso, mas é fortão, assim, então ele vira bem. E aí, ele tava por baixo, ele olhava pro técnico, pegava, virava. Você imagine eu, E um monte de gente com gritando. 35 anos, disputando um mundial que nós somos campeãs. E eu fiquei entre as 5 melhores atletas do mundo ali. Imagine eu jogando com um treinador novo, que a gente mal conhecia. Eu tô ali jogando o primeiro jogo, ele começa, bate pra dentro, chuta de 3, passa a bola ali. E que não sei o que, eu virei pra ele e falei, pô, cara, Tudo junto? para! Deixa, porque às vezes eu tô pensando, chutar, você manda eu bater pra dentro, eu nem bato pra dentro, nem chuto de 3. Você tá me atrapalhando.
Imagina. Você Quem tá que me era? atrapalhando, Quem que era? mano. Quem que era o Hã? técnico? Quem que era? O Miguel, Ah, o anjo sim. da luz. Ah, Aí sim, ele que foi pegou, o que me tirou, o técnico, porque eu respondi pra E ele. foi o de me tirou. Atlanta também. Não, ele foi de em At- o de Atlanta Atlanta depois, também, é. mas a primeira competição Foi foi no o Mundial. Eu falei, cara, deixa eu jogar, você tá me atrapalhando. Porque você escuta só a voz do técnico, Sem dúvida. entendeu? Aí, bate pra dentro, chuta de 3, não sei o quê. Cara, para! Você tá me atrapalhando. Você entendeu? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Porque a criação é da pessoa. Ela que tem que decidir naquele momento o que é melhor para ela. Sim. Porque, às vezes, a visão de jogo minha é diferente da visão de quem tá fora. Com certeza. E o tênis, qual foi das derrotas aí, qual que mais doeu? Porque tem algumas que, nem, por exemplo, a de Atlanta, vamos pegar especificamente. Contra os Estados Unidos, que é a maior seleção de todos os tempos, acho que não tem nem igual masculino, não sei se Boa foi pergunta. vítima. Ah, puta, se a gente ganhasse, a gente era muito azarão, beleza, mas teve alguma que doeu, mas falei, cara, eu não até eu falo acredito na que minha eu perdi. palestra. Existem diferenças de... não é que mais doeu. A que mais dói é quando termina o jogo, você fala assim, puxa vida, a gente podia ter feito mais. Então, Nós que perdemos. a gente perdeu Eu pra podia- gente. Essa é a pior derrota. E qual delas? Isso, Porque, pra você? por exemplo, eu nunca tive essa. Nunca? Porque eu sempre saí da quadra sabendo que eu fiz o máximo que eu podia. Saía, por exemplo, essa derrota de Atlanta contra os Estados Unidos, cara, você tem que aplaudir. Elas foram melhor que você. Parabéns, cara. Você ganhou. Você sai feliz, porque você fez. Não, você Não fez dá para 90 fazer e mais. poucos pontos ainda, né? Não Puta dava para que fazer pariu, mais. 90 e Não poucos dava. pontos naquela seleção. Não dava. Você tem que reconhecer quando o outro foi melhor que você, entendeu? Agora, essa que dói é aquela que você fala assim, puxa vida, a gente podia ter se dedicado mais. A gente podia ter treinado mais. Você brigava muito com as outras atletas? Um dia, quando eu estava, esse meu treinador, o meu primeiro, eu brigava muito com as meninas. Ele me chamou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo você, porque você pensa diferente delas. Mas se elas fossem iguais a você não existiria. Você seria igual a elas. Sensacional. Então, você está a um nível superior. Então, entenda que elas têm um pouco mais de dificuldade para entender o processo. Então, ajude elas a chegar onde você está. Não xinga, nunca mais eu fiz isso. Às vezes eu chamo atenção, porque Beleza. uma atenção sempre aquilo que eu te falei, E positiva. caloroso, né? No porque ambiente. no ambiente do jogo não dá para você falar, meu amor. Não, pelo amor, não. É. Não dá. Até porque é muita emoção, né? Você tem que. Se não chacoalhar a pessoa não. É que nem não... o Bernardinho, né? É. O Bernardinho, nessa última Olimpíada, você vê, ele mudou muito o jeito dele ser. É verdade. Porque senão ele ia ser cancelado, É. mas pelo fato dele mudar o jeito dele ser, será que não foi isso que ajudou o time a não ganhar? Olha, uma- o Bernardinho é é um uma cara coisa pra se incrível. pensar. A gente sempre, inclusive, estamos Ele tentando leva- encaixar aqui, né? A gente se fala bastante. Ele, É para se pensar. E eu conversei muito com ele durante os jogos. Lembra que quando tava lá, a gente conversou, e aí ele falou, puta, pois é, tá dando um cara incrível e tal. Ele é maravilhoso. E aí você fica com essa pergunta, né? Será que, sei lá, apesar que também, não sei, cara, pra mim, na minha opinião, e aí como a torcedor, né? Eu acho que foi de todas, acho que a seleção tecnicamente mais fraca de todos que ele já dirigiu, assim, na minha opinião, né? Não tô falando que eles são ruins, né? Mas eu tô falando só que, na minha opinião, é... Mas ele também não foi o que ele era. Também. Entendeu? Teve muita variável nisso, né? Eu Será? fui E muito... Meu, essa é uma pergunta que eu vou fazer pra ele. o O que que me chamou a atenção, Legal. os meus treinadores, o que o meu treinador me chacoalhou, brigou comigo, mas sempre eu sabia que a intenção dele era para eu melhorar. Ô, Tênis, a gente... Ah, não, e até na questão do cuidado com a equipe, e eu lembro dessa questão da consistência da palestra, você falando até sobre alimentação. A história do Danone, não tem, não é isso? Né, do sorvete, não lembro, nas Olimpíadas, né? Que a questão da refeição, das pessoas se alimentarem, acontece. essa Porque é como muito você, legal. quando você está em equipe, você tem que pensar que não é só você, não é o eu, é o nós, né? Então, se você extrapola na comida, se você pode ter um problema estomacal um dia antes... Você imagina, você se prepara 4 anos para uma Olimpíada. Pô, chega num dia porque você extrapolou na comida, você passa mal, você engorda. Cara, é injusto com as outras, Ferrou o time inteiro, né? entendeu? E aí você pegou uma com sorvete, que história que não foi essa? Que você pegou... Não.
Teve menina que engordou 6 quilos, porque... Que isso? Tanto chupar sorvete, porque o sorvete era... À vontade. Vontade. Isso para não falar outras coisas, né? Mas, Só de sorvete. para não falar outras coisas. Mas o sorvete é o de menos. Mas, assim, você tem que entender que você está numa equipe e que as pessoas dependem dos meus 30 pontos por jogo. Caraca, entendeu? E você chamou a equipe para falar isso, E você tem que Teve se um cuidar episódio, né? para elas também, entendeu? Então, não é só você. As Você pessoas tem que dependem dos entender seus que 30 as pontos pessoas por dependem jogo. dos meus 30 pontos. Que 30 pontos não ganha jogo, que eu também preciso delas. Eu preciso que elas peguem rebote, eu preciso que a Paula faça 30 pontos também, que a Janete faça o ponto dela. Eu preciso, ninguém, por mais que a modalidade seja individual, a gente precisa de um do outro. Eu preciso do treinador, do preparador físico, do nutricionista, da menina, até aquela que fica no banco. A gente precisa uma das outras. E se a gente não tiver essa conscientização, a equipe não cresce, a empresa não cresce. Porque se você não der o máximo para a sua empresa, ele não der o máximo, a empresa não vai chegar lá. Não vai bater a meta que vocês fazem reuniões por ano para dar a meta que cada um tem que fazer. E cada um tem... tem gente que vai fazer 30 pontos, tem gente que vai fazer 5, tem gente que só vai pegar rebote. Mas eu acho que essa combinação que forma a empresa. É isso aí. É isso aí. E você saber que é o seguinte... você tem que ajudar o outro a fazer também. Porque se o outro não fizer, você também não ganha. Exato. Também. É o comentário que a gente falou, né, doutor? Não, ele não me passou. Mas vamos lá, né? Vamos, levanta, ajuda o outro. Me marcou no exemplo da palestra, porque eu falei, vai além do que está em quadra, né? Ela foi o exemplo que você deu de ter conversado com as meninas, de ter alertado sobre essa questão, e quando alguém foi lá e furou, você, meu... Nós combinamos, né? Nós combinamos, né? Você falou, né? Com sorvete, eu combino com essa meus foi filhos. Boa. Você vai perder com sorvete. Eu combino com meus filhos, vou combinar. Eu aprendi que você combinando, não importa quem vai ser a melhor, quem vai ser a cestinha, não importa. O objetivo é um só, ganhar. E eu tenho que fazer o máximo meu para, junto com a equipe, a gente ganhar o jogo. Tem alguma novidade nisso? Então, é isso que a gente como tem empreendedor... Eu preciso pagar milhões para alguém para entender isso? Mas assim, a gente como empreendedor, contratante, parece tão... eu não sei se porque a óbvio. gente joga... mas é difícil. Para a maioria. Esse é o tipo de pessoa, mais ou menos. Esse tipo de pessoa não quero trabalhar comigo, não. É tipo de pessoa, assim, é o que eu falo. Passa. Porque a gente tenta triar no processo seletivo, faz teste, aplica assessment, mas a pessoa passa. Ela não fica. Sim. Ela não fica, ela passa. E passa lá, e passa no outro, e passa no outro, e passa no outro. Você tem que ser inteligente para limar esse pessoal logo. Então, você tem que reconhecer rápido que aquilo aí não tá dando certo. A gente tem padrão para fazer isso aí, faz total sentido. Você comentou do nome aqui, que é a Paula, né? Tem algumas perguntas. Primeiro, né, assim, depois de você, a gente sempre fala, quem que foi a melhor jogadora que você já viu? Aqui no Brasil ou fora? Do mundo. Na sua opinião. Assim, eu não posso deixar de reconhecer a Paula, tá? Porque a Paula, nós duas fizemos, uma fez a história da outra. Esse assunto que o próximo que eu já vou entrar. Não tem como você desvincular uma da outra, é a dupla, tá? Você vê, nós estamos num podcast, tá falando da Paula. Ninguém consegue falar com uma da outra. Se chamar a Paula, vai falar da Hortência. Tem até uma pergunta de uma seguidora aqui, citou Hortência e Paula, muito legal. Não tem jeito, tá? Agora, eu já joguei com grandes jogadoras lá fora, que foi a Sherry Miller, a Semenova, assim, não tem uma só, né? Não tem uma só, mas teve grandes jogadoras americanas que foram, cara, que foram fundamentais e foram boas, tão boas quanto o que nós tínhamos aqui no Brasil. Janete, a Paula, entendeu? Muito, então, assim... A Janete jogava muito, era muito habilidosa, né? É engraçado que a Janete... Acabava o jogo, a gente ia ver os pontos dela, 28 pontos. Falava, da onde saiu? Entendeu? O jogo dela não é que aparecia muito, ela fazia. Exatamente. Ela é mais simples. Mas como era funcional, né? Como ela era impressionante. Produtiva demais. Exatamente. Pegava rebote, enfim. E ela tem uma coisa que ela é muito humilde e entendeu. Uma vez, nós estávamos jogando o Mundial contra a Espanha. E ela estava marcando uma jogadora, porque ela é jogadora 3, estava marcando outra jogadora 3. Ai, desculpa. Imagina. Uma jogadora 3. E não estava dando certo. A menina estava jogando demais. Aí eu cheguei e falei assim, Janete, troca comigo. Deixa eu marcar ela. A Janete falou, tá bom.
Deixou eu marcar a menina. Ela reconheceu que naquele momento, de repente, o fato de eu estar marcando aquela menina podia mudar um pouquinho. Porque ela teve humildade de falar para mim, vamos trocar. Aí eu troquei. A gente ganhou de 2 pontos do time dela, do time da Espanha. Mas não porque eu fui a melhor marcadora da menina. Não, é porque o fato trocou um pouco a maneira da menina atacar. Entendi, porque a minha defesa é diferente isso aí, da Janete. Ela já tinha adversário. Às vezes encaixou o jogo da outra, isso. encaixou na marcação que não ganha. É isso aí. E você assiste basquete um dia? Porque tem gente que para, né? A pessoa cansa, não, nem assiste. O jogador de futebol tem muito disso, né? Não, eu não assisto todos os jogos, mas de vez em quando acompanha. De vez em quando eu acompanho. Ah, legal. Bom, e falando... Mesmo porque eu era comentarista da Globo até o ano. Então eu tinha que assistir. Mas agora que eu não sou mais, eu só sou em acompanha eventos. alguns? Não, eu acompanho. E tem sou alguém só por hoje jovem. que é muito incrível, assim, que você tá O olhando? quê? Tem alguém que é muito incrível hoje? Cara, os jogadores dos Estados Unidos são demais, da NBA. Cara, eu tenho vários que eu admiro. Desde o LeBron James, Steph Curry, Doncic, Jokic. Eles são excepcionais, cara. Eu vou fazer uma pergunta que a gente tava falando antes de você chegar aqui, que eu sei que a gente não... É uma coisa do Pelé, do Messi, mas não tem como, eu queria escutar, que é a discussão do Michael Jordan, do LeBron. Não, nem termina. Nem termina entra porque é o Michael Jordan pra mim. Ai, JP, ó. JP é fã. Imagina. Fã. A atitude, Ixi, a presença do Michael Jordan, Ixi. Meu... Nem entra. Ele é LeBron? Não, ele é Jordan. Aí eu falei LeBron. E você é LeBron? Isso, minha filha. Você não entende de basquete. Não, e o pior é que ele sabe muito mais do que ele. Caramba, não tô dizendo que ele não é bom, não. Sim. Mas se você pedir pra eu escolher o Mamba... Quem no seu time? Eu falei que era é o Michael Jordan. Então, tá bom. Ele era atrevido. Ele tinha um negócio, cara, que é demais. Não existe. E Magic, Paulo e Hortência, quem você escolheria? Ai, cara, eu levava as duas. Porque uma sem a outra não Isso. é muito legal. Porque a gente tava falando aqui, quando a gente olha assim, no ramo empresarial, nada faz uma empresa ser melhor do que um concorrente. Nem se o dono tiver uma visão, não. O que faz o cara se mexer é a concorrência. Não tem como falar. Sim. E aí, olhando para isso, dentro do mesmo time, mas ficava, né? Magic, Paulo, Hortência, as duas, né, muito acima da média habilidade e tal. O quanto que a Paula te puxou para ser melhor, o quanto que te provocava, entende? Provocava, não é do lado ruim, é provocava de, eu quero ser melhor. Como o Cristiano com o Messi, enfim, né? Quando você fala assim, qual das duas, eu respondi para você que uma não vive sem a outra, né? E isso, tanto dentro da seleção brasileira, que eu precisava daqueles passes mágicos, a inteligência dela, a visão de jogo que ela tinha, eu precisava daquilo. E quando eu estava internamente jogando para um time, ela jogando para... Eu também precisava dela, porque eu trabalhava para jogar contra ela. Ela era a minha motivação diária para chegar todo dia e treinar pra caramba, porque eu lembrava, dela que você vai ganhar. Tem uma fera. E para você ganhar dela, você tem que se ligar aqui. Então, por isso que ela foi fundamental pro meu jogo, porque ela... Quem motiva você? Pergunta isso pra mim, fala. Quem motiva você? Ela era a minha grande motivadora. A minha concorrente. Ela não era minha inimiga, porque ela me ajudava. As pessoas acham que é inimigo. Que inimigo? Ela era minha grande concorrente. Ela era minha adversária. Ela era a pessoa que me motivava para estar na quadra todos os dias, porque eu queria ganhar dela. Entendeu? E vice-versa, porque eu também motivava ela. Legal. Gente... Que novidade tem isso? Aonde você vai buscar? E o Sem quanto dúvida. tem de sabedoria em olhar para isso dessa forma e não como inimigo. Mas e não quando eu falo isso na minha palestra, eu falo isso para as pessoas pensarem. Pô, eu tenho que olhar para o meu concorrente, mas eu tenho que olhar... Olha que loucura da minha cabeça. Eu torcia para ela fazer 20, 30 pontos no jogo. Por quê? Queria fazer mais. Porque eu tinha que fazer 40. E ela me estimulava. E os 30 pontos ali, só para deixar, se você pegar os jogos pela pontuação, é essa média, né? 30 pontos seu, mais ou menos, né? Dá mais ou menos isso. A minha média era mais alta. 45, 50 pontos. Mas Nossa na Senhora, seleção, pelo amor de Deus. era 25, 30, variava um pouco assim. Mas porque eu também dividia o protagonismo com a Paula, com a Janete, com a Marta, com a Alessandra. Entendeu? Eu dividia isso aqui.
E tá tudo bem. A gente tem que dividir mesmo, porque o mundo não é só para você brilhar. Sem dúvida. E até Eu não de preciso perfis apagar. são diferentes, Eu né? não preciso Isso é apagar o muito brilho da legal. outra para poder aparecer, entendeu? E você pensa em alguma atividade na confederação, com a seleção, olhar para... Sei lá, Eu ia- sei lá, você fica olhando e fala assim, puta, eu acho que eu consigo ajudar nisso. Você enfim. viu o rolo que teve da CBF, que tá tendo agora? Sim, eu tô Você acha que é acompanhando. muito Então, diferente nas outras? juro por Deus que na sequência eu falar isso. É a mesma jogada política. Cara, é tudo igual. Não dá vontade. Você não, de imagina, ajudar, dá na raiva, minha imagina. época, eu entrei na confederação para ser diretora. Eu não consegui. Entendeu? Então, assim... Afasta os bons, né? Não como é só você querer. Não. Você tem que ter... Você tem que poder, você tem que ter a caneta, senão você não consegue, cara. Você Não é. O Aí- resultado, o talento, o conhecimento. Aí, o que eu basta. trouxe? O que eu trouxe? Todo esse conhecimento que eu tive durante os 22 anos que eu joguei e 20 para a seleção brasileira, eu brigo por políticas públicas para o esporte. Eu participei de vários... participei da Lei de Incentivo ao Esporte, eu participei da Lei Pelé, que foi o artigo 18A, que deu poder para os atletas Nossa Senhora, votarem. foi talvez uma das Hoje maiores eu- transformações para o Hoje atleta. eu participo de... Eu sou da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, eu sou da Comissão de Atletas do Ministério dos Esportes. Eu tô ali brigando, cara. Eu tô ali brigando. Uma das coisas, assim, que hoje tá valendo é porque a gente brigou. É que não aparece, a gente não tem que ficar fazendo propaganda disso. Mas, então, ao invés de eu estar numa confederação de basquete ajudando, eu tô no geral, entendeu? Eu tô Em ações brigando por diversas. ações de políticas públicas. Antidoping, ajudando os atletas aos seus direitos ser aceitos. Por exemplo, tem um atleta da natação, um exemplo, está tendo um problema. Aí eu falo, procure a sua comissão de atletas da natação. Se você não resolver, você passa para mim. Aí nós vamos resolver aqui no COB. Legal. Entendeu? Então, assim, a gente está ajudando. Nós somos apoiadoras dos atletas, para que seja cumprida as coisas que o atleta tem direito. Os direitos e deveres de um atleta. Aqui já é tão difícil no Brasil, né? E tem uma pergunta de uma seguidora, Alessandra Concer, conhece? Minha irmã. Fã, nossa, meu Deus, nossa, eu lembro. eu não acredito. Esqueci, que cara, de falar demais que ela e vinha aqui, tal. minha mãe. Nossa, Nossa, acompanhava. Mas, enfim, ela nesse tema, inclusive, que ela falou que tem uma qualidade profissional no basquete, como você, Paula, Adriana, Marta, Janete, Ellen Luz, enfim. Por que não temos mais delas e não Boa conseguimos treinar mais profissionais como ela para que o basquete se torne uma modalidade popular no Brasil? Então, primeiro a gestão. Né? A gestão, hoje, se eu tivesse ali dentro, eu falava assim, ó, apaga tudo, vamos começar de novo. Vamos começar pelas categorias de base e vamos chegar para daqui 10, 15 anos. Porque se você vende o almoço para comer o jantar, você vai sempre... Acabou. Sempre vai ter. Né? Então, você tem que pegar uma metodologia que eu estava fazendo, quando eu estava lá, fazer uma metodologia de treinamento, começa da sub-14 e vai até adulto. Tá? Sub-14, sub-15, sub-16 e tal. Fazer um planejamento. Como é que nós vamos... Agora, para você fazer o basquete ser todo mundo praticar, é o esporte na escola. É dar condições para o professor de educação física, que não tem nem quadra, não tem aro, não tem a bola. 60% das escolas no Brasil não tem quadra poliesportiva. Vamos praticar onde? Se não tem na E escola. aí tem 3 coisas que seriam interessantes, né, para ter um esporte na escola. Ministério da Educação, junto com o Ministério do Esporte e junto com o Ministério da Saúde. É isso aí. Porque a criança, desde pequena, tem que ser estimulada a praticar esporte. Ela não precisa ser atleta, ela não precisa ser de alto rendimento, mas ela precisa degustar o esporte para que ela tenha saúde, para não ser sedentária. Exatamente. Mas tem um impacto na saúde. Por E isso o que eu ministro tô da Fazenda também, porque isso tem um impacto financeiro do Por país isso que eu imenso. estou falando, hoje, o sedentarismo é grande no Brasil. E sim. aí esse pessoal fica doente. Custo para o Estado. Custa claro, ao Estado. claro, é isso Então, esses 3 deveriam se juntar e fazer um projeto de esporte na escola como tinha antes. Eu aprendi o basquete dentro
dar aula de educação física no começo da nossa entrevista, eu falei. E quanta gente foi tirado do... Porque o meio tem um impacto maior que a força de vontade. Porque se Né? você Você quer... tira a pessoa do meio sul ali, da briga. Você quer impactar uma criança de 9 anos, onde ela está? Na escola. Na escola, é isso aí. Você quer impactar uma adolescente... Em qualquer área, é boa, é verdade. De 12 anos, ela está onde? Na escola, é isso aí. É isso aí. Seja particular ou não, ela está na escola. Quer impactar bem ou mal, ela está na escola. Tá na Você escola. entrega lá, é isso aí. Agora, verdade. se você pegar a faculdade de educação física hoje, o cara que está fazendo faculdade de educação física, quando ele se forma, ele vai para onde? Ele vai ser personal. É isso aí, é isso aí. Ele não vai ser professor de educação física. Não fecha porque não tem estímulo. Não tem nenhum. Exatamente. Simples assim. A gente, né, lembra, a gente tem uns afiliados que moram nos Estados Unidos, a gente foi lá, criança. Toda professora infantil tem mestrado. Sim. Tem mestrado, é o mínimo. Por quê? Porque eles falam, porque é aqui que tem que estar os melhores. Não adianta dar doutorado pro cara pra mudar. Cara, você viu onde eles treinam? Onde eles... Por isso que eu falo, quando nós somos campeões do mundo... O acesso a materiais de qualidade. A gente não tinha nada. Treinava, estava contando, treinava de All-Star, né? Meu Deus. É pra ganhar, E tem que... obviamente, a gente acaba ficando e você tem um perfil, né, bom, é isso aí, tem que levantar e fazer mesmo, mas, pô, se você olhar um pouquinho para trás, é o que você falou um pouquinho no começo lá, pessoa para chegar, um brasileiro, ganhar uma medalha, já de ir na Olimpíada, ele é treinando com pedra, com All-Star, pô, é diferente, né, hoje você vê Hortência? Muito chegar lá na comissão, né, assédio moral. O que é assédio moral hoje no esporte? Você não pode ser agressivo, você não pode ser mal educado, você não pode ofender. Mas você chamar atenção, você tem que chamar, cara. Sabe a famosa chamar na chincha? É isso aí. Tem que chamar, é isso aí. cara. Não, mas sabe isso, Senão essas coisas é só de quem não... fracos. Não, só de quem não tá lá. É a mesma coisa isso. Aí você vai pegar as confederações, quem vai dirigir isso, quem vai dar opinião, é um cara CBF, é um contador, que é o presidente da CBF. Pô, velho, como você vai tomar as decisões sobre um atleta de altíssimo nível mundial, um cara que nunca passou por lá, nunca vivenciou. Deixaram o Ronaldo pelo menos competir? Nem ser presidente, nem receberam. Então. Não receberam ele. Vai escutar, não botou ele na mesa para discutir. Se ele ia ganhar ou não importa, mas deixa ele entrar para competir. Não, nem escutar. Nem escutaram ele. Como diria o filósofo do filme, o sistema é foda. O sistema é foda. E Hortência, indo, né, acho que para a gente ganhar um jogo da equipe, a gente tem nossos grandes apoiadores que nos trazem, né? Olha, todo um sistema que o lado positivo de gestão. No esporte é sempre importante, né, ter patrocinadores, né, para fazer. E a gente tem aqui a Sankhya, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Eu falo que ela ela é uma escada para as empresas que querem se organizar, né, através de, obviamente, software, ERP, CRM. E aonde é o melhor momento? Quanto antes, melhor, né? A gente é muito criterioso com dados e tal, e isso hoje sem tecnologia é muito difícil. E a EQI também é a nossa parceira, o local onde a gente está aqui, onde a gente investe também, cuida, porque é a mesma coisa, tá, Hortência? Eu também entendo muito pouco, sei o mínimo, mas tem que ser um lugar de confiança, onde possa cuidar, que toma boas decisões, alinhado com o que você espera. Né? Claro. Aonde vai botar o dinheiro é só o meio. E a EQI tem um sangue, né, de vendas, tanto que a gente traz sempre os empresários para conhecer a operação aqui. É o que eu falo de mais alto nível que a gente olha hoje no mundo do que é uma máquina comercial. A EQI tem. Então a gente tem muito orgulho de ter parceiros assim que defendem a venda, né? Afinal, a vida é uma venda aqui com a gente. Então agradecer eles. Você sabe que eu sempre dei muito valor para o patrocinador e a gente cria uma relação de emoção, né? Muito. Porque com aqueles que te ajudam, aqueles que te apoiam. Eu lembro que a gente viajava muito e a gente queria falar com a nossa família, a gente tinha que ligar para a Embratel, falava com a moça da Embratel em português, para ela fazer... Você quer falar com o quê? Eu quero falar com a minha mãe. Ela volta para você e fala assim, tua mãe não tá, você quer falar com a sua irmã? Não, quero falar com a minha mãe. Então não completava, entendeu? Não botava o pininho lá. Que louco. Eu tenho uma relação de emoção até hoje. Agora eu vou dizer de um patrocinador que eu tinha 15 anos, eu entrei num projeto aqui em São Paulo, eu morava em São Caetano, acordava 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar aqui treinar às 8 até meio-dia, que era o Adote um Atleta. Era um projeto da Secretaria do Município. Sabe quem foi meu primeiro patrocinador? O primeiro patrocinador que tive na minha vida? Quem? Calói. Verdade? Pô, que legal. Tinha nada a ver com basquete. Nada a ver com basquete. Legal. Eles me pagavam. Eu tinha 15 anos, já comecei a ganhar dinheiro.
Que fantástico. legal. Ganhar dinheiro não, eu ganhava uma ajuda de custo. Sim, claro. Né? Uma ajuda de custo. A Calói. Que fantástico. Até hoje eu tenho essa coisa da Calói. Sabe, a gente tem que dar valor às pessoas ou às empresas que um dia te ajudou. Então, essa relação de emoção você tem que ter. Tem. Isso a gente... Honrar quem te honra, né? A gente fala muito disso. E depois, aí, né, quando você decidiu parar, aposentar, Sim. como decide? Como é isso? E bate o martelo nisso? Olha, é uma das coisas que eu pouco falo, né? Eu tive, depois que eu fui campeã do mundo, eu tive uma contusão chamada síndrome do piriforme. O que é o piriforme? É um músculo que você tem Aqui. no glúteo, Exato. né? E aí comecei a fazer tratamento, não adiantou. Aí eu fui para os Estados Unidos, porque a técnica dessa cirurgia não existia aqui no Brasil. Então nós fomos para os Estados Unidos com o Dr. Andrews, que tinha operado o joelho do Falcão, do Zico, do Amoroso. Aí eu fui para lá. Chegando lá, fizemos uns tratamentos, um monte de coisa não resolveu, vamos ter que fazer a cirurgia. Entre descobrir que eu tinha isso e resolver o problema, eu tive 5 meses. Antigamente, quando eu ficava um dia sem treinar, eu ficava doida. Eu queria já ir para a quadra e recuperar esse treino que eu perdi no domingo, no sábado. Tanto um mês de pós-parto, você já estava querendo voltar à forma? Tá, mas 4 nesses meses. 5 meses, eu falei, não quero mais jogar. Perdi a vontade. Eu falei assim, não tenho mais... Eu fiquei 5 meses, eu tinha que estar doida para estar na quadra. Eu falei, alguma coisa aconteceu comigo, eu não quero mais voltar. O meu médico, que era do Brasil, que foi comigo para lá, e o meu fisioterapeuta, que também foi, falou, você tá louca? Vão falar que você parou de jogar porque você se machucou, que a gente não te recuperou. Eu falei, tá bom. Eu vou voltar a jogar. Joguei o Campeonato Brasileiro e parei. Mostrei que eu tinha recuperado, para não ficar aquela coisa que eles não me recuperaram, que eu parei porque eu estava machucada. E parei de jogar por causa disso. Eu perdi aquela coisa, aquele... Autoconhecimento, de novo. Até preparar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ter meu filho. Tá na hora. Aí eu engravidei do João. Só que, quando eu tive o João, que foi no ano da Olimpíada, eu tive o João em fevereiro, e julho era a Olimpíada. Eu pensei, eu falei, nossa, todo mundo, volta. Eu falei, bom, e se eu não voltar e essas meninas ganharem uma medalha e eu não ganhar? Eu não vou me perdoar. Maravilhosa! Foi isso que me fez voltar. Aí eu 4 voltei, meses... Eu estava jogando final de campeonato. Meu filho, com 5 meses, estava disputando a final já. Que- de Olimpíada. De Olimpíada, não é campeonato do bairro. Pós-parto, ela pôs esteira, não Caraca. foi? Pra voltar à forma. E aí tem uma coisa que eu acho que as mulheres têm muito isso. Quando você é mãe, você sempre se culpa, né? Por você não estar perto do filho, porque não sei o quê. Eu tirei o João do meu peito com 20 dias. Ele tinha 20 dias, eu tive que tirar. Por quê? Como é que eu vou treinar cheio de leite no meu peito? Doía. Eu tive que tirar. Foi uma decisão que eu tive que as pessoas... Ai, tirou isso aqui. Imagina se fosse hoje. Nossa Não sei o quê. Senhora. O que aconteceu com o João? Nada. Tá Quarta Olimpíada. Quarta Olimpíada, tá indo pra quarta Olimpíada. Cara, é dói na gente. Mas na criança, não aconteceu nada, nunca teve doente. Sempre teve aí um moleque sadio. Nada. Aí, chegou na Olimpíada. A gente treinou, ele era o mascotinho da equipe. Foi a coisa que melhor aconteceu, porque as meninas acabavam tendo que pegar o João no colo. Tinha roupa da seleção brasileira que faziam para ele. Ele era o mascotinho. Chegamos na Olimpíada, ele foi barrado. Ele não podia entrar na vila. Ele tinha que ir pro hotel. Com 4 meses. Com 5 meses. 4 meses no início. Junto com o pai e com a babá. E aí eu tive que tomar outra decisão, que também doeu. Parecia que estava arrancando ele do meu peito. De entrar na vila com as meninas ou ir com o João pro hotel. O que você acha que eu decidi? A vida. Claro. Porque aquele momento, para mim, eu tinha que pagar esse preço, mas quero pro bem da equipe, tá todo mundo junto. Equipe. Não podia uma desgarrar, entendeu? E aí, o que aconteceu? Foi um medalhista. E tô com o João até hoje. Pra história. Ele nem lembra disso.
Você entendeu? Às vezes é tanto, Então, tanto as peso mães, pra às a mãe vezes, ficar. tem que deixar a criança em casa para poder ir trabalhar. Não, cara, tudo bem, vai doer, mas tudo bem, faz parte. O importante é quando você está com ele, você curtir, você aproveitar aquele momento e viver intensamente aquele momento. A intensidade é importante e não o tempo. É a intensidade. Pronto. Não aconteceu nada, ganhei uma medalha, estou com meu filho, maravilhoso. Todo mundo tá cheio de história maravilhosa, né, para contar. E a gente volta com outra energia, a gente volta de uma forma muito mais inspiracional, encorajada. Aí eu engravidei do Antônio. Porque estavam querendo que eu fosse jogar a WNBA. Fala, não, agora chega, deixa eu fazer mais um filho. Lembra que eu parei? Esse é meu propósito. Porque já não tinha tesão, Tá sem tesão Passou, mesmo. E se você não tem intensidade, se você não viver aqui intensamente, 100% aquele negócio, para. Pra jogar no baixo nível, no médio, aí não. Como é jogar o último jogo? Como foi jogar o último jogo, sabendo do... eu falei, o último jogo. Foi legal pra caramba. Minha cabeça estava pronta. O último foi com os Estados Unidos? Foi. Foi o último da Olimpíada, então? Nunca mais me viram jogar. Nunca mais entrei numa quadra. Nem pra brincar. Nem pra brincar? Pergunta pra mim se eu brincava com meus filhos. De basquete? Nunca. Não tem uma quadra no Aras. Nunca brinquei, nunca dei uma bola de basquete de presente pra ele. Nunca. Nunca. Nunca incentivei. Você já pensou meus filhos jogando basquete? A cobrança? Nossa Senhora. Hã? É igual o filho de todo mundo. Filho do o Zico, filho do Borges. Eu vi um O filho do Pelé, que foi goleiro. Coitado do Edinho lá. Da filha do Xuxa, muito forte. É forte a cobrança. Em cima, cara. Ninguém merece. Pelo menos o cavalo. Tá Quem lá. é o atleta é o cavalo. É o Ai, maravilhoso. É isso, pô, Tatiana, obrigado. Hortência, de tudo isso. O que você quer que as pessoas sempre saibam de você? Olha, eu acho assim, se eu cheguei, como você falou, uma menina pobre, nascida no interior, numa cidade chamada Potirendaba, que hoje tem 19 mil habitantes, uma cidade, naquela época acho que tinha 7 ou 8. Se eu conseguir chegar, é porque qualquer um pode. Qualquer um pode. Fiz 2 faculdades. Qualquer um pode chegar aos trancos e barrancos, que fique bem claro, porque... parece que de novo fez tudo certo, tranquilo, porque 100%. Ser da seleção brasileira. Fazer uma faculdade naquela época não tinha IAD. Tinha que ir na Tinha que ir. Então, os professores me davam presença, porque você pode justificar, mas a falta fica ali. Você podia ficar reprovada por falta, porque eu estava na seleção, estava jogando, você entendeu? Então, se eu conseguir chegar, por menor que seja a oportunidade, tudo é possível. Agarre e faça. Cara, não tem desculpa. Boa. E o que te motiva daqui pra frente? É ver meus filhos, é ver minha vida, o que eu conquistei e viver o momento. Hoje fazer uma cesta é fazer uma palestra? Hoje, o que me dá prazer é quando termina uma palestra, eu recebo no meu direct as pessoas falando o tanto que foi importante, o tanto que elas mudaram. Porque naquela época que eu jogava, eu inspirava a molecada. Eu inspirava as crianças, os pais das crianças que levavam eles para assistir jogo e tal. Hoje eu inspiro os adultos. Hoje a minha inspiração é para os adultos. A minha história, né, da maneira como eu conto, as pessoas falam assim, puxa vida, faz as pessoas pensarem, entendeu? Que não tem novidade. As coisas simples são aquilo que te faz chegar onde você... É simples. O que eu falei aqui? Nossa, nunca ouvi falar. É isso mesmo. Cara, é a simplicidade. É querer. Não é no direct, mas falando aqui, eu falo de peito muito aberto que você me trouxe uma visão diferente do padrão em geral que as mulheres me inspiram. Né? E quando eu tive a oportunidade de ver tua palestra lá no Seios, eu assisti pela oportunidade, eu estava ali, o Seios, né? O Thiago é sócio, ele não estava, mas eu falei... Chegou no final, que eu lembro. Chegou no final, estava dando palestra. Tava fazendo... Entre ver a Hortência e fazer o dinheiro, estava igual a gente no começo. Mas eu falei, não, esse evento eu preciso isso, que eu quero ver a Hortência falando. E do padrão no estilo de liderança, nas mulheres que geralmente me inspiram,
me surpreendeu me admirar tanto com a tua força, com a tua garra, e despertou em mim a necessidade de desenvolvimento desse formato de firmeza para além de uma doçura ou de um cuidado que eu sempre tive com as pessoas. Então, eu queria te dizer muito, muito obrigada, de verdade. Que bom que você gostou. Você me impactou muito. Foi muito legal. mesmo. Muito legal, obrigada. Porque isso, Obrigada. ser firme não significa Ser agressiva. ser agressiva, não isso ter não. sentimento. Porque é muito legal quando você fala, pô, eu tive que escolher meu filho de 4 meses. Olha, a Não é gente que fácil. ficou, é muito difícil, é muito difícil. Você que é mãe, você E sabe. Você fala, cara, Sim, eu sim. sofri, mas eu tinha que tomar uma escolha. Isso é uma puta de uma aula num momento de tanta desculpa para as pessoas, onde as pessoas têm uma capacidade imensa de jogar as suas infelicidades nas costas dos outros, né? Como se não pudesse sofrer em nenhum momento, como se a vida tivesse que ser um lugar só de prazer, né? De Não, festa, você imagina, mas como dói. você imagina o tanto que eu sofri para entrar em forma. Que eu tinha acabado de ter um filho. Só Como ela quem é falou, mãe, eu só tinha quem... A gente 15 acompanha, mas só 15 quem é mãe dias sabe. depois eu tirei os pontos e fui correr na esteira. Pelo amor de Deus. Eu tive cesariana do João Vitor e do Antônio. Então, assim, cara, eu sofri pra caramba. Eu paguei um preço muito alto de dor no corpo. É dor física, não é psicológica. Psicológica também, que eu tive que tirar meu filho do peito, eu tive que fazer aquela escolha de entrar na Vila Olímpica. E 20 anos depois, o meu filho entrou pela porta da frente. Como atleta. Tiveram que abrir as portas para ele. Foi fechada em 96 e foi aberta em 2016. Você quer Que resposta maior que essa? Você quer honra muito maior que essa aqui? Você quer Entendeu? resposta maior que essa? Cara, é maravilhoso. de todos aqui no estúdio. Sensacional. Muito, muito maravilhoso. Não ia ser Obrigada. diferente. Obrigado, Obrigada Jess. de Parabéns. De coração. nada. E obrigada por tudo, pela Eu que história. agradeço a oportunidade. É uma honra do tamanho do mundo, gigante. Eu falo muito isso pro Thiago, que a história dele... eu sempre estive nos bastidores disso tudo. Eu tive a minha carreira. Agora, recentemente, eu vim para trabalhar com ele, mas a história dele eu honro muito, que nos abre portas de estar com pessoas que eu veria... não sei com que nível e quilometragem de distância de tudo. E a história que a gente construiu, porque, embora eu estivesse no palco, eu estava nos bastidores, nos permitia estar com uma mulher como você. Obrigada. legal. Muita honra mesmo. ter É muito você aqui. bacana, cara. Obrigada. Imaginar, a gente assistia na Obrigada televisão, mesmo, tá, olhar igual o do Borges, né? Às vezes eu tô sentado com o Borges, a gente viaja, tomando vinho lá, a gente só de sunga. É que o Borges a gente conheceu de sunga. Eu falei, Borges, você andar de sunga pra rua, eu te conheci na televisão de normal. sunga, é normal. Você sabe que o... Eu falei, que o- olhar, eu você falei, não falou, acredito. O Gustavo Borges, Eu tava falando com o... Peraí, que agora eu esqueci o nome. Da natação também? Ou... Não, o publicitário que morreu agora faz pouco tempo. Ô, meu Deus do Fez céu. a Bombril. O Da W Brasil. Washington. O Washington Oliveto. Oliveto. O Washington Oliveto. É. O Washington Oliveto, uma vez, antes da Olimpíada de Barcelona, que foi minha primeira também, ele chegou para mim e falou assim, poxa, eu quero patrocinar um atleta. O que você fala para mim? Eu falei assim, Gustavo Borges. Vê, que é verdade, que O legal. Gustavo, até hoje ele fala. E aí ele foi lá patrocinar o Gustavo. Eu falei, patrocina o Gustavo Borges. Aí o Gustavo... Outro dia, eu tinha até esquecido Que disso. legal. Aí eu fui fazer um podcast com ele, ele contou essa história. Eu falei, pô, nem lembrava mais disso. Que legal. Bom, amor, Eu- é marcante. Eu que falei pra Pra quem ele. recebe. O Washington Oliveto patrocinou o Gustavo Borges, porque ele era meu... O Washington foi meu padrinho de casamento. Muito amigo nosso. E aí ele falou assim, e aí? Poxa, eu quero patrocinar um Me dá uma atleta. dica aí. Que... Qual o cara que você acha que eu devo patrocinar? Eu falei, o Gustavo Borges. Nem conheci o Gustavo. E depois ele fez. A gente ainda manda um videozinho dele falando da net, da Nome. E os videozinhos do Borges a gente manda pra ele. Tomou um barato. Pô, Eu que adoro legal. o Gustavo. Vocês tiveram junto agora há pouco tempo em alguma? O que foi? Não foi numa praia? Tava você? Não Foi a tava... campanha da Corona. Não Ah, foi? Não foi? Tava mas dando ele Corona fez, não, Zero. ele não fez a campanha da Corona. Ele Só fez. Foram né? separados. Gravações Foi. separadas, Ele mas- tava ele, a Daiane dos verdade, Santos. Folgado pra caramba. Começou às 8h30, nós chegamos lá às 8 horas. Ele tinha uma palestra à tarde, ele fez antes da gente. Demorou pra caramba, a gente ficou esperando. Eu falei, pô, meu, é verdade. Aí também tinha palestra, hein? Falei, vai tirar meu din-din. Pô, A frase é folgado. Hortência, nem Gustavo Borges. Mas ninguém. assim, a gente tem uma relação
Muito legal, porque no momento que um precisou do outro, tava ali, entendeu? Que bacana. Isso é bem legal. É muito legal quando você pode ajudar alguém, e muitos que você já ajudou, que não precisa falar quem é. Eu falei dele porque você Do falou Bosch que foi claro, nossa, a gente tem Nossa, uma proximidade. é muito legal você não querer para você e você poder falar, poxa, ele tá precisando, eu não preciso, tô de boa. É dividir delícia. um pouquinho, sabe? É Eu uma acho delícia bem... se compartilhar. Boa, bom demais. E que legal. Pergunta para ele pra você ver. Vamos, na hora, vou mandar ele aqui. Vamos tirar uma foto e vai mandar pra Fala ele assim, lá. a Hortência tá toda metida aqui, falando que te ajudou, que isso aqui. Ela falou que tá cobrando 20% que a agência cobra do Falando que patrocínio. você nem deu os 20% para ela. É hoje. Tem que marcar um almoço. Vamos fazer. Beleza, obrigado mais uma vez. E todo mundo que ficou até aqui agora, escrever os milhares, né, de insights que vocês tiveram aqui para quem está assistindo. Compartilhe o máximo possível, porque isso foi demais. Uma aula de vida, uma aula de empreendedorismo. Obrigada. E uma aula de motivação incrível para cá. Então, obrigado você e nos vemos no próximo podcast. Até Valeu. o próximo, pessoal. Tchau, tchau.